A cena se abre em Lunaria, uma terra próspera banhada pela luz da deusa, onde todos os tipos de raças vivem em harmonia, liderados por seu rei para manter o equilíbrio. No entanto, havia um jovem rei que busca se elevar acima de todos os outros. Ele era um tirano, um poderoso e aparentemente invencível governante. Uma grande multidão se reuniu, e uma senhora está diante deles, instando-os a deixar de lado suas diferenças e se unir pela primeira vez na história. Seu único objetivo era derrotar o Rei Demônio. A senhora, tendo recebido o poder da deusa Estela, prometeu salvá-los a todos. Um sim, donzela elfa, cheia de medo da morte, foi tranquilizada por um elfo masculino que promete protegê-la. Um jovem rapaz observa o imenso número de exércitos e aventureiros reunidos, declarando que não havia como o reino demoníaco derrotá-los. De repente, o Rei Demônio aparece, zombando das forças reunidas. Ele lhes diz que estavam fazendo-lhe um favor ao se reunirem ali, e agora ele vai acabar com todos eles com um golpe rápido. O medo se espalha pela multidão e as pessoas começam a fugir. Apesar da retirada, eles não conseguem compreender como o Rei Demônio chegou, dado que seu reino está a milhas de distância. Enquanto correm, o Rei Demônio conjura múltiplos círculos mágicos no céu, de onde objetos estranhos começam a cair. Uma garota com orelhas de gato olha para cima maravilhada, prendendo a respiração enquanto o próprio ar se torna sufocante. Outra garota, reconhecendo a magnitude da magia, murmura que não havia como sobreviverem a uma força tão avassaladora. Uma garota avançou, determinada a romper as defesas do Rei Demônio e atacá-lo. Em resposta, o Rei Demônio ergueu uma barreira poderosa para se proteger. Apesar da barreira, a garota não vacilou. Enquanto eles colidiam, a força combinada criou uma explosão massiva. No entanto, a garota permaneceu de pé. O Rei Demônio ficou atônito. Ele não conseguia entender como um humano fraco como ela poderia alcançá-lo. Ele exigiu saber o que a tornava tão forte, convencido de que não havia como um mero humano possuir tal poder. Ele a advertiu para não pensar que poderia esconder isso dele, jurando que descobriria a verdade de uma forma ou de outra. Faíscas crepitavam ao redor da garota, enquanto ela respondia, revelando que era algo que o Rei Demônio nunca entenderia. Ele ficou perplexo com a ideia de algo além de sua compreensão. Afinal, ele era o Rei Demônio. Não havia nada no mundo que ele não pudesse compreender. Sua curiosidade o corroía, e ele a questionou mais uma vez sobre o que poderia ser. Com determinação inabalável, a garota respondeu simplesmente que era amor. O Rei Demônio perguntou incrédulo se ela estava afirmando que tinha rompido sua espinha de manticora sangrenta, especialmente forjada, e barreiras de matéria escura, usando nada além do poder do amor. A garota corou e concordou timidamente. O Rei Demônio sentiu um desconforto estranho. Ele não tinha conceito de amor ou qualquer coisa relacionada a ele. Sua mente estava cheia de pensamentos inquietantes, mas ele se forçou a se acalmar. Afinal, ele era um demônio que buscou poder por séculos, e certamente devia haver algo, qualquer coisa que ele já tivesse ouvido sobre o poder do amor. Pela primeira vez, seu conhecimento de batalha foi desafiado, mas ele nunca poderia deixar a inimiga saber que ela estava certa, que ele de fato provavelmente era incapaz de amar, e nem entendia o que era. A garota agiu de forma fofa e perguntou se estava certa ao supor que ele realmente não sabia o que era o amor. O Rei Demônio ficou surpreso. Como ela poderia saber? O suor começou a brotar em sua testa e ele rebateu, insistindo que era ridículo. Ele era o Rei Demônio mais maligno e poderoso, capaz de qualquer coisa, incluindo amor. Ele então a chamou de heroína do reino humano e declarou que a provaria errada. Em um acesso de raiva e embaraço, ele se virou para ir embora, mas ela o chamou pedindo que esperasse. Embora estivesse frustrada, ela não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhada também. A cena muda para o castelo do Rei Demônio, onde seu primeiro general ficou chocado ao ouvir que o Rei Demônio havia recuado. A criada concordou, mencionando que o Rei Demônio tinha voado de volta para o castelo no meio de sua batalha com o herói. O primeiro general, chocado, comentou que o Rei Demônio nunca recuaria de uma luta e perguntou onde ele estava agora. A empregada respondeu que desde seu retorno o Rei Demônio não fez nada além de ficar lá, olhando para o céu o dia todo. O general se perguntou por que o Rei Demônio estava olhando para o céu. Ele então percebeu que o Rei Demônio estava murmurando para si mesmo, então talvez ele estivesse tramando novas estratégias para derrotar o herói. Mas o Rei Demônio, perdido em pensamentos, questionou se ele era realmente incapaz de amar e ponderou o que era o amor. Ele amava a guerra. Isso contava como amor? De repente, o Rei Demônio levantou-se, declarando que tinha tomado uma decisão. Ele estava indo Indian. O primeiro general pediu-lhe para esperar, mas o Rei Demônio já estava se movendo rapidamente. O general apressou-se a segui-lo, alertando-o para não fazer nada precipitado e perguntando onde ele estava. Indian. Onde quer que o Rei Demônio fosse, o general jurou segui-lo e apoiá-lo de todas as formas possíveis. O Rei Demônio se voltou para ele e simplesmente respondeu que ia encontrar o amor. O primeiro general ficou pasmo com essa declaração. Assumindo uma forma humana, o Rei Demônio viajou para o reino humano. Enquanto caminhava pelo movimentado mercado, maravilhava-se com a facilidade com que havia infiltrado as defesas do reino. Ele queria experimentar em primeira mão a vida humana da qual o herói se orgulhava tanto. Usando sua habilidade ocular demoníaca, ele escaneou a cidade e avistou um homem assediando uma jovem, dizendo-lhe que gostou dela desde o momento em que a viu. Ele tentou tranquilizá-la, dizendo para não ter medo e vamos nos divertir. O Rei Demônio entendeu como era feito, mas sabia que nada podia substituir a experiência direta. Ele decidiu tentar imediatamente. Ao avistar uma garota caminhando sozinha, supôs que ela poderia estar desacompanhada e seria o alvo perfeito.
Ele se aproximou dela, colocando a mão em seu ombro e dizendo que gostava dela desde que a viu pela primeira vez. Mas antes que ele pudesse continuar, a garota se virou e perguntou o que era aquilo. Para sua surpresa, percebeu que era o herói que ele havia encontrado anteriormente. Ele se perguntou o que ela estava fazendo lá, intrigado com o encontro inesperado. Enquanto isso, o primeiro general seguiu o Rei Demônio, mas rapidamente se perdeu na multidão. O herói se virou, imaginando se tinha acabado de cometer um erro ao admitir que gostava dela. Ele estava suando, temendo que ela risse dele, especialmente se descobrisse que ele era o Rei Demônio do Reino dos Demônios. Sabia que precisava inventar uma desculpa convincente, algo humano, então mencionou que admirava seu estilo de batalha, impressionado com como ela podia alternar sem esforço de combate corpo a corpo para magia explosiva em um instante. Ele achava que qualquer humano acharia isso notável. Ela perguntou sobre seu estilo de batalha e como ele sabia sobre isso. Então, uma realização a atingiu. Dando um passo para trás, ela comentou que apenas uma pessoa no mundo sabia aquilo sobre ela, e era ele. Ele a encurralou e a forçou a lutar com toda sua força, o que para o Rei Demônio foi realmente ousado. Ela sentiu uma onda de desconforto. Ela não estava mentalmente preparada para enfrentar o Rei Demônio novamente. Pensar na última conversa deles fez suas bochechas corarem de vergonha. Quem diria algo tão cafona na vida real? Era constrangedor. Ela havia passado a vida inteira praticando magia, esgrima e técnicas de combate para enfrentá-lo, mas nunca se preparou para como falar com ele. Em vez disso, ela acabou falando bobagem, apenas tentando fazê-lo parar de falar. Ela se perguntou se tudo fazia parte da armadilha dele. Talvez a última reação dele tivesse sido uma enganação planejada para pegá-la desprevenida. Não havia maneira de ele levar as palavras dela a sério. Como esperado, o Rei Demônio sabia exatamente como brincar com as emoções humanas. Ela murmurou para si mesma que não podia deixar isso acontecer de novo. Ela chamou pela deusa Estela. Então se concentrou em marcar a aura ao seu redor. Daziel, por outro lado, achou que seria melhor se distanciar dela. A multidão começou a se perguntar em voz alta se ela era a Santa Donzela, a Senhora Santa. Um homem concordou, dizendo que sentia um calor preenchendo seu coração. Outros começaram a pedir suas bênçãos, olhando-a com admiração. À medida que todos continuavam a chamá-la de Santa Senhora, ela sentia uma sensação de confusão. A multidão a cercou, e Daziel se sentiria culpado se simplesmente a deixasse ali assim. Ela lhes pedia repetidamente que se afastassem, avisando que era perigoso. Mas ninguém ouviram. Ela sentiu que nunca se perdoaria se pessoas inocentes fossem feridas por causa de sua presença. Nesse momento, Daziel agarrou sua mão, dizendo para ela segurar firme, e com um estalo, ele fez com que ambos desaparecessem da cena. Eles reapareceram em uma sala. Ela se sentia tonta, como se sua cabeça estivesse girando, e se perguntou o que estava acontecendo. Ela percebeu que ela estava sentada em Daziel, com os olhos ainda fechados. Ele perguntou quanto tempo ela planejava ficar assim. Não era que ela fosse pesada, mas a situação parecia um pouco constrangedora. Ao abrir os olhos, ela rapidamente percebeu sua posição e recuou, confusa sobre onde estava e o que ele estava fazendo. Ele explicou casualmente que só podia teletransportá-los para o último lugar que tinha marcado. E o último lugar que marcou foi o quarto dele, porque uma vez tinha marcado enquanto tentava voltar apressadamente do banheiro no meio da noite. O rosto dela ficou vermelho enquanto se perguntava se realmente estava no quarto dele. Daziel confirmou, dizendo a ela que Devar estava atualmente em seu castelo no fundo do Reino dos Demônios. Ela ficou irritada, perguntando se ele realmente esperava que ela acreditasse que ele estava tentando ajudá-la. Ele insistiu que era verdade. Em resposta, ela convocou duas espadas brilhantes com um aceno de seu poder e declarou que iria acabar com ele agora mesmo. Enquanto isso, do lado de fora do quarto de Daziel, a empregada ouviu os sons e reconheceu a voz de Daziel. Ela abriu a porta pedindo desculpas e se desculpando, dizendo que pensou que ele estava indo viajar. O que ela viu fez com que parasse. A garota estava com Daziel, exigindo que o Rei Demônio a soltasse. A garota o acusou de estar jogando sujo, armando para ela e tentando trancá-la em sua masmorra. Daziel, um pouco perplexo, se perguntou por que ela pensaria essas coisas. Ele poderia facilmente dominá-la sem recorrer a nada disso. A empregada, corando com o constrangimento da situação, saiu rapidamente, pedindo desculpas por interromper, alegando que não sabia que ele estava envolvido em tais atividades. Daziel, ainda confuso, se perguntou o que exatamente a empregada achava que estava acontecendo. A cena mudou para o reino humano, onde a menina finalmente retornou. Tinha sido um verdadeiro desafio, e ela pensou que poderia passar algum tempo fazendo turismo na cidade depois de representar a Santa Igreja no exaustivo Nobre encontro. Em vez disso, ela encontrou o Rei Demônio. Ela se deitou na cama, refletindo sobre o encontro. O Rei Demônio havia agido como se quisesse lutar, mas ela nem sequer sacou sua espada. Ela se perguntava quais eram as intenções dele. Havia outro truque em sua mente? Depois de perder a determinação de lutar, ela decidiu partir. A longa jornada, voando do reino dos demônios para o reino humano e lidando com o demônio, a havia esgotado. No entanto, estava aliviada por a academia começar no dia seguinte. Pelo menos dentro dos terrenos da Santa Igreja, longe da presença demoníaca de Daziel, ela poderia encontrar um pouco de paz. No dia seguinte, na Goddess Stella Academy, o Instituto Educacional da Igreja Sagrada, ela estava no corredor sentindo-se incrivelmente sonolenta. Ela passou a noite inteira procurando o Rei Demônio, mas ele havia desaparecido tão rapidamente quanto apareceu. Ao olhar ao redor, ela notou uma multidão reunida abaixo. Curiosa, ela se perguntou o que estava acontecendo. Uma garota próxima explicou que era o dia de novas admissões e que ela ouviu dizer que muitos jovens talentosos se inscreveram inspirados pela Santa Senhora. Ela riu para si mesma, pensando que, como santa, ela não deveria se inscrever na academia. Em vez disso, deveria se concentrar no treinamento para lutar contra o demônio.
Mas às vezes ela queria se sentir normal, então perguntou ao sumo sacerdote se podia frequentar a academia da Santa Igreja. Para sua surpresa, o sumo sacerdote havia aprovado seu pedido. Deve ter sido porque queriam que ela promovesse a academia, encorajando mais pessoas a se unirem à causa para lutar contra o Rei Demônio e seus generais. De repente, ela ficou chocada ao ver o Rei Demônio e seu general entre os novos alunos. Ela se perguntou o que eles estavam fazendo lá. O general perguntou a Daziel por que eles estavam se matriculando em uma academia humana, especialmente quando o lugar tinha um cheiro sagrado que o deixava enjoado. Daziel respondeu que tinha ouvido falar sobre a academia enquanto investigava a residência da heroína. O general ficou surpreso ao ouvir isso. Daziel explicou que não era diferente de uma batalha. Se ele queria entendê-la melhor, precisava entender o ambiente dela também. Aconteceu que encontrar a academia foi uma feliz coincidência. O general ficou profundamente emocionado, percebendo que o Rei Demônio finalmente tinha recuperado o bom senso. Ele realmente queria lutar com o herói a sério, e é por isso que estava ali. Ele podia sentir que sua vitória estava se aproximando. Daziel acenou com a cabeça, dizendo-lhe que se deve sempre manter os amigos por perto, mas os inimigos ainda mais próximos. O general concordou, afirmando que ajudaria o Rei Demônio a descobrir tudo sobre o herói. Outros estudantes que assistiam à cena só podiam olhar em silêncio. Uma senhora avançou para anunciar que antes de começarem o teste, todos precisariam fazer uma oferta à deusa Stella. Tanto Daziel quanto seu general trocaram olhares, notando a separação evidente nas classes sociais. Daziel olhou para um cristal roxo e pensou que deveria ser bom o suficiente. Ele o colocou na mesa, seguido por vários outros, o que chocou os sacerdotes. O general entendeu a reação deles. Os cristais eram materiais da mais alta qualidade, pedras preciosas super raras que podiam transformar armas em artefatos lendários. A riqueza de Daziel sozinha superava em muito a de todo o reino humano, mesmo durante seu período mais próspero. Anos. Ele pertencia ao melhor assento, bem além do que os humanos poderiam oferecer. Os dois sacerdotes se apressaram em destruir os objetos proibidos da Terra dos Demônios, mas a senhora instruiu-os a simplesmente queimá-los, declarando-os profanos. Daziel e seu general, no entanto, observaram enquanto eram colocados na lei de anéis. Chegou a hora dos participantes dispararem nos alvos. Um garoto foi primeiro, acertando todos eles perfeitamente com facilidade e mencionando casualmente que foi nada. Seus colegas o elogiaram, chamando-o de o melhor. O general observou que para os alunos de ofertas superiores, a distância era de apenas 10 metros, enquanto para a Lei dos Anéis era de 100 metros. Ele pensou consigo mesmo que era claramente mais fácil para aqueles que tinham feito ofertas maiores, e se perguntava sobre a obsessão dos humanos com a posição social. O sacerdote chamou o próximo participante, Dazael. Ele tinha que acertar o alvo a 100 metros de distância. O rapaz à sua frente desejou-lhe boa sorte. O general lançou um olhar para o rapaz, pensando que ele devia saber o seu lugar ali. Enquanto isso, Dazael observava as meninas que expressavam abertamente sua admiração pelo rapaz, dizendo-lhe que o amavam. Dazael pensou que para receber tal afeição, uma pessoa deve provar sua competência, mesmo que fosse pobre. Se esse fosse o caso, então ele levaria o teste a sério e daria o seu máximo. Sem hesitação, Dazael usou tempestade de meteoros para atacar os alvos. Os meteoros eram enormes, causando uma onda de choque entre os observadores ao verem tal magia antiga. O general virou-se para Dazael e comentou que era apenas uma tempestade de meteoros de nível 1, embora parecesse muito mais significativa devido ao seu poder absoluto. Nesse momento, a heroína chegou, usando seu banimento do santuário para proteger o edifício. Ela criou uma barreira que bloqueou a tempestade de meteoros, impedindo que causasse qualquer dano. Ela então avançou em direção a Dazael, com raiva evidente em seus olhos, e o agarrou pelo colarinho. Ela perguntou o que ele queria. Dazael referiu-se a ela simplesmente como heroína. Ela respondeu mencionando que ele tinha desaparecido de repente no meio da luta deles, apenas para aparecer do nada na cidade. Ela acrescentou que ele até a teleportou para o quarto dele. Os outros alunos e o general de Dazael ficaram chocados com suas palavras. A heroína continuou, explicando que quando finalmente estava prestes a dormir, exausta com a experiência, Dazael apareceu novamente, logo do lado de fora de sua quarto. Ela perguntou se ele tinha ideia de quanto sono ela estava perdendo por causa dele. Então, com uma carranca, ela perguntou se ele queria lutar, caso em que eles poderiam simplesmente fazer isso. Uma senhora com o rosto corado se aproximou da heroína, perguntando se Dazael era amigo dela. Ela pediu desculpas, mas sugeriu que levassem a conversa particular para outro lugar. A heroína percebeu o próprio embaraço e rapidamente corrigiu suas palavras, dizendo que não havia tal relacionamento entre ela e Dazael. Ela parou no meio do pensamento, considerando que, se a verdade sobre Dazael ser o Senhor Demônio viesse à tona, causaria caos. Ter o Rei Demônio nos terrenos da Santa Igreja, bem no meio da cidade, levaria todos os paladinos e guerreiros da igreja a reagirem. As baixas seriam incontáveis, e ela se perguntou o que deveria fazer. Dazael então perguntou à senhora se ele poderia fazer o teste novamente, já que a heroína o havia interrompido da última vez. O herói levantou uma sobrancelha, questionando se esse era realmente o problema em questão. Ela suspirou e pediu desculpas, explicando que as regras permitiam apenas uma tentativa. No entanto, já que ele aparentemente tinha um relacionamento próximo com o herói, ela permitiria que ele passasse o teste. Ela também mencionou que com um ataque meteorítico tão poderoso, eles poderiam facilmente dizimar o exército do Rei Demônio. Dazael comentou que seu relacionamento com o herói era o que ela achasse que fosse. Foi então que o general entrou, mencionando que também conhecia o herói, e que ele também podia invocar um meteoro. Ele ponderou que não poderia deixar o herói falhar no teste, especialmente porque tinha que ficar perto de seu rei.
Alguns dias depois, tanto Dazael quanto o general estavam vestidos com seus uniformes escolares, e Dazael parecia surpreendentemente bem nele. Ele simplesmente respondeu que era apenas um uniforme. De repente, o general notou o símbolo da Santa Igreja perto do rosto de Dazael nas roupas. Quando Dazael apontou que havia um no uniforme do general também, o general rapidamente o ignorou. Dazael observou que todos estavam olhando para ele. O general comentou que era porque ele havia exibido uma magnífica tempestade de meteoros, e era óbvio que os humanos estavam admirando-o. Dazael se perguntou se esse era realmente o caso. No entanto, ele sentiu algo diferente do tipo de admiração que os outros estudantes lhe demonstraram durante o teste. O general estava certo ao pensar que as opiniões das pessoas eram bastante diferentes. Eles estavam zangados com Dazael por levar o herói para o seu quarto, e suspeitavam que ele havia intimidado o examinador para permitir que ele se matriculasse sem fazer uma oferta. Eles viam isso como uma tática suja, e murmúrios de descontentamento se espalharam entre a multidão. Dazael e seu general estavam caminhando quando ele mencionou que se perguntava que tipo de treinamento as pessoas da academia realizariam. O general respondeu que era apenas o primeiro dia, então provavelmente seria uma corrida de 200 km como um aquecimento. Dazael perguntou se isso não era muito básico, sugerindo que provavelmente deveriam fazer os recrutas lutar contra uma dúzia de minotauros ou algo assim. O general concordou, reconhecendo que era uma possibilidade, e acrescentou que, fosse o que fosse, Dazael se destacaria. O general então se perguntou se eles estavam realmente em território demoníaco, e perguntou se Dazael sentia algum perigo ou presença maliciosa. Dazael apontou para o herói a certa distância e comentou que podia vê-la. O general pensou que o herói nem sequer tinha tentado se esconder, e mesmo que ela estivesse olhando fixamente para eles, ambos ignoraram. Dazael sugeriu que fingissem não tê-la notado. O general, ainda incomodado, resmungou que parecia problemático. A heroína então chamou, exigindo que parassem de ignorá-la. Ela correu em direção a eles, insistindo que a ouvissem, já que sabia que podiam. Ela tinha muito a dizer sobre o que aconteceu no outro dia. Ao virar a esquina, descobriu que eles haviam desaparecido. Com frustração, gritou pedindo-lhes que esperassem, explicando que só queria conversar, porque ninguém a ouvia. Ela pensou que até mesmo a diretora a culpava por tudo, mas não podia contar a verdade. Fazer isso só causaria caos. Ela sentou ali chorando, perguntando-se por que isso tinha que acontecer com ela. De repente, Dazael apareceu na frente dela e perguntou sobre o que ela queria falar. Ela se levantou, olhando furiosa para ele, e ele comentou que ouviu dizer que ela queria conversar. Ele então perguntou se ela havia chorado. Em resposta, ela o chutou, insistindo que não estava chorando. Apesar da pressão da presença dele, ela disse que não choraria na frente de um demônio, embora lágrimas ainda permanecessem em seus olhos. Ele parou a perna dela com um único dedo, ficar imaginando o que estava em seus olhos. Ela respondeu que estava com raiva e perguntou se ele sabia quanta confusão ele tinha causado a ela. Ela desafiou, dizendo que se ele quisesse lutar, então vamos fazer isso. Ela pensou consigo mesma que os demônios deveriam ser diretos e justos em batalha. Mas se ele estava apenas brincando com ela para tornar sua vida miserável, isso seria o pior de tudo. Seu rosto ficou ligeiramente vermelho enquanto ele dizia que não era isso que queria dizer, mas hesitava em expressar o que realmente queria falar. Ela gritou com ele, instigando-o a falar logo. O rosto dele ficou completamente vermelho quando confessou que queria entender o significado do amor. E essa era a única razão pela qual ele veio para a escola humana. Ela forçou uma risada, controlando suas emoções, e Dazael pensou consigo mesmo que ela devia estar tão feliz por ser provada acima de tudo. Certo, agora ela entendeu por que ele tinha lhe contado a verdade. Ela se virou para sair, dizendo que ele era o rei demônio e que ela não deveria confiar nele, pois seu dever era proteger seu povo. No entanto, por algum motivo, ela sentiu que ele estava dizendo a verdade. Se fosse esse o caso, talvez o que ele estava tentando fazer não fosse totalmente ruim. Ela considerou que se ele conhecesse melhor os humanos, isso poderia fazer parte do seu próximo movimento contra o reino humano. Por enquanto, ela decidiu deixar que ele fizesse o que veio fazer. Mas ela jurou que o manteria sob vigilância. Se ele machucasse alguém no reino, ela lutaria contra ele com tudo o que tivesse. Ela perguntou se ele entendeu. Dazael prometeu a ela, chamando-a pelo nome Sylvia. Ele jurou que manteria sua palavra. Ela ficou irritada e disse para ele não chamá-la pelo nome tão casualmente. Ele então perguntou se deveria se referir a ela como heroína ou dama santa. Ela negou ambos os títulos, achando-os muito embaraçosos. A cena muda para o reino demoníaco, onde Luna, a criada, chegou no momento certo. O segundo general do exército demoníaco estava procurando por ela. Ele mencionou que o rei havia pedido seu retorno, mas não conseguia encontrá-lo em lugar algum. Em seguida, ele perguntou a Luna se algo havia acontecido que ele não soubesse e por que sempre o deixavam no escuro. Luna respondeu que o rei estava agindo de maneira estranha ultimamente. A última vez que o viu, ele tinha levado uma garota para seu quarto. Ela apenas tinha vislumbres da garota, mas estava certa de que era humana, e tinha uma forte aura sagrada. O segundo general ficou surpreso ao ouvir sobre a aura sagrada, e se perguntou se o rei poderia estar sob a influência de algum feitiço maligno de uma igreja humana. Nesse momento, eles ouviram a porta se abrir e alguém apareceu na frente do quarto do rei. Luna ficou surpresa e explicou que o rei demônio havia dito que não voltaria por um tempo. Ao inspecionar mais de perto, eles viram que a pessoa estava usando o emblema da igreja Estela, confirmando as suspeitas do general. O segundo general correu em direção à pessoa, pronto para socá-la, declarando que não deixaria ninguém controlar o seu rei. No entanto, a pessoa era na verdade o primeiro general. Furioso, o primeiro general confrontou o segundo general, perguntando como ousava socá-lo e acusando-o de tentar matar o primeiro general e tomar seu cargo. O segundo general, surpreso, negou a acusação e explicou que tinha acabado de voltar e não encontrou ninguém por perto. Ele perguntou o que estava acontecendo.
Leverian se perguntou como o segundo general chegou à conclusão de que haveria um inimigo. Ele explicou que foi teleportado para lá pelo rei e expressou confiança em sua avaliação. Leverian então disse algo ao segundo general que o pegou de surpresa. Guarda. O segundo general ficou surpreso ao ouvir sobre a infiltração secreta na base do inimigo. Leverian concordou, afirmando que era de fato perigoso e que ele acompanharia o rei sozinho. Em seguida, ele deu uma palestra se gabando de ser o melhor de todos os 7 generais e sempre ser convidado para todos os lugares. Ele pediu ao segundo general para se lembrar da vez em que o rei lhe confiou as linhas de frente e depois continuou dizendo muitas outras coisas. O segundo general brincou dizendo que se ambos estivessem ausentes, ele assumiria o rei demônio, trono. Mas o primeiro general imediatamente gritou com ele, avisando-o para não pensar essas coisas, pois eles ainda não estavam mortos. A cena então muda para o reino humano na Academia Deusa Estela, onde Dazail e Leverian estavam caminhando. Dazail recebeu um aviso e mencionou que estava atrasado no dia anterior e ainda não tinha entendido o sistema de classes na academia. Leverian pediu desculpas por não poder acompanhar seu rei à cerimônia dos novos alunos. Dazail o tranquilizou, dizendo para não se preocupar com... Ele admitiu que foi culpa dele esquecer de teleportar Leverian de volta. Leverian mencionou que na academia, os alunos eram livres para escolher suas classes de trabalho e ficou lisonjeado que Dazail tivesse escolhido a mesma classe que ele. Ele perguntou qual classe de trabalho Dazail havia selecionado. Dazail respondeu que estava um pouco perdido nessa sessão, então simplesmente escolheu a que continuava mencionando demônios, pensando que devia ser fácil para demônios como eles. Quando Leverian viu a classe que Dazail havia escolhido, ficou surpreso e disse que um exorcista era um trabalho que exigia experiência e magia sagrada para matar demônios. Dazail o tranquilizou, dizendo para não se preocupar com isso. Era apenas para os estudantes humanos no início da educação deles. Leverian concordou, observando que eles também começaram da classe E, o que significa que lidavam com exorcistas de baixo nível. Ele acrescentou que qual é o pior que poderia acontecer? Sylvia, ouvindo a conversa, comentou que ser um exorcista era perfeito e que estariam no mesmo campo de treinamento, já que ela tinha escolhido a mesma classe. Leverian virou-se para vê-la, chocado que ela também fosse uma exorcista. Ela respondeu dizendo para ele não ficar tão agitado, pois não estava lá para arrumar uma briga. Dazail perguntou o que ela estava fazendo lá. Sylvia respondeu que já tinha dito a ele antes que iria ficar de olho em ele, e agora que ele tinha escolhido a mesma classe de trabalho que ela, facilitava muito o trabalho dela. Ela acrescentou que se ele fizesse algo estranho, bem, quem sabe? E acidentes acontecem no campo de treinamento de exorcistas, e apenas os demônios corriam perigo com esses acidentes. Dazail comentou que parecia um plano maligno muito bom. Leverian pergunta a Sylvia se ela estava chamando Harshal de herói. Sylvia pediu desculpas se não soava como uma heroína, brincando que os demônios estavam influenciando-a. Então Sylvia ouviu algumas garotas fofocando sobre ela, especulando que ela estava falando com um garoto e se perguntando se ele era seu namorado. Ela se sentiu envergonhada ao ouvir isso e virou-se para Dazail, dizendo a ele para prestar atenção em suas palavras e não fazer nada estúpido, estranho ou suspeito. Ela enfatizou que ninguém poderia jamais descobrir quem ele realmente era. Dazail então perguntou com quem ela achava que estava falando, observando que eles eram os 2 demônios mais fortes do mundo, e se misturar entre os humanos era fácil. Leverian pensou nas palavras de Dazail. Sylvia concordou, e quando o sino tocou, ela notou que era a hora da oração da manhã. Dazail se perguntou em voz alta sobre a oração da manhã. Às 7 horas da manhã, a hora da oração havia chegado na igreja da Academia Deusa Estela. Como estavam todos presentes, Sylvia notou que Dazail e Leverian pareciam sentir um calor inesperado por dentro, percebendo que definitivamente não era uma brisa. Após a oração, os 2 rapazes estavam caminhando pelo corredor. Um deles tinha um trabalho para a próxima hora, e o outro rapaz respondeu que havia se tornado um paladino, sua armadura animada, e que ele poderia ficar seguro até mesmo contra demônios fortes. O primeiro menino concordou, dizendo que queria se tornar um exorcista e achava que seria legal usar vários combos mágicos. Como ele era bom com a espada, optou por ser um templário em vez disso. Um menino nobre esbarrou neles e um dos 2 meninos disse a ele para prestar atenção por onde estava indo. O menino nobre, irritado, se perguntou como eles ousavam responder a ele. Ele os chamou de plebeus e disse que deviam saber seu lugar. Sem responder, os 2 meninos continuaram andando, ignorando o menino nobre. Dazail e Leverian caminharam juntos com Leverian apoiando-se em Dazail. O garoto nobre pensou consigo mesmo que eles deviam ser novos alunos com uniformes escuros. Ele correu em direção a eles pensando que eram plebeus tentando se aproximar do santo. A garota que até os nobres respeitavam muito, eles não eram nada além de camponeses arrogantes. Ele decidiu dar uma lição no plebeu esbarrando nele com sua força superior. Quando se aproximou de Dazail, ordenou que ele saísse do caminho. Quando ele esbarrou em Dazail, no entanto, o osso do seu ombro se despedaçou. Ele foi lançado contra a parede e gritou de dor, chamando por um médico. Leverian, ao notar a janela quebrada pelo impacto, comentou que havia quebrado o vidro semelhante a um espelho com seu poder. Ele se perguntou como o garoto teve a ousadia de esbarrar em seu rei de propósito. Com uma voz fria, ele prometeu cortar o garoto em pedaços e jogá-lo para os monstros famintos do reino dos demônios. O garoto, horrorizado pela ameaça, ficou em choque. Leverian lançou o garoto para o céu e disse-lhe para se alegrar, já que sua vida seria tirada pelo subordinado número 1 do grande rei demônio. Dazael comentou que Leverian estava acabado. De repente, Dazael sentiu uma aura sagrada doce e densa, juntamente com o som de passos e uma voz.
Uma garota caminhou ao lado de Sylvia e perguntou por que ela estava sorrindo. Algo bom estava acontecendo? Sylvia respondeu que estava animada para sua aula de exorcismo e se perguntou que tipo de lição eles dariam aos civis. Dazael lembrou a Sylvia de suas palavras anteriores, dizendo que se ela o visse machucando alguém, continuaria lutando com tudo o que tivesse. Quando Leverian se preparou para atacar o menino, Dazael ativou sua hipervelocidade, que levaria apenas 1 segundo, mas com Sylvia tão perto, Dazael estava preocupado que talvez não conseguisse a tempo. Se ele falhasse, Sylvia o expulsaria da academia, e ele perderia sua única chance de estudar sobre amor. Sem outra escolha, ele usou magia negra antiga de nível 5 para controlar o tempo e o espaço, fazendo Leverian e o garoto desaparecerem assim que Sylvia chegou. Sylvia virou-se para a garota e disse que ela já era tão habilidosa em suporte e cura, ela provavelmente ficaria entediada na classe de trabalho de sacerdote. A garota respondeu, dizendo que Sylvia que deveria se juntar à mesma classe dela para variar. Ela admitiu que era péssima em fazer novos amigos e poderia ficar solitária se estivesse sozinha. Sylvia se perguntou por que sentiu uma forte onda de magia negra há pouco. Então disse a si mesma que não podia baixar a guarda, pois tinha um forte motivo para permanecer na classe de exorcista. Ela olhou para Dazael, que parecia surpreso ao vê-la ali. Ela perguntou o que ele estava aprontando. Dazael estava suando muito e se perguntou por que ela achava que ele estava envolvido em algo. Ele pensou consigo mesmo que, por mais idiota que Siddharth pudesse parecer, ele ainda era o Rei Demônio, e havia possibilidades de que tudo fosse uma atuação, escondendo algum motivo oculto. Se esse fosse o caso, Sylvia decidiu que vasculharia todo o terreno da academia em busca de quaisquer traços de magia negra. Ela ativou seus sentidos sagrados aprimorados para verificar cada canto da academia. Sua amiga se perguntou por que Sylvia havia ativado sua habilidade. Sylvia pensou que era melhor ser cautelosa, e decidiu usar todos os seus buffs de habilidades sagradas para proteger a academia e seus habitantes de qualquer potencial magia negra. Ela invocou expiação, espírito guardião, cântico divino, misericórdia do anjo, resplendor, expurgo, mão de Gladius e o direito de redenção. Todos os estudantes começaram a brilhar, perguntando-se se era o poder da luz sagrada. Uma garota se sentiu abençoada de repente. Um garoto comentou que era o poder da Dama Santa. Outro garoto se perguntou em voz alta se estavam sendo atacados. Um estudante correu à frente, dizendo a todos para se prepararem com contramedidas. Dazael estava suando profusamente, sentindo-se como se estivesse sendo esmagado. Ele se perguntou por que Sylvia estava indo com tudo. Será que ela estava realmente zangada com ele? Parecia que ela estava seriamente considerando expulsá-lo da academia. Sylvia observou sua expressão e achou que ele parecia estar carregando algo pesado. Era como se ele estivesse comprimindo sua magia sombria a ponto de ela não conseguir senti-la. Percebendo isso, ela ativou mais proteção sagrada e uma aura gigante a cercou. Depois de usar essa proteção em toda a academia, ela apontou para Dazael e declarou que não conseguia encontrar nada suspeito. Ela o deixaria escapar dessa vez, mas se ele fizesse algo estranho de novo, jurou que haveria consequências. Enquanto ela se afastava com sua amiga, a garota perguntou se eles brigavam com frequência. Sylvia assentiu e respondeu que se podia dizer que ela nasceu para lutar contra ele. A garota se perguntou se era uma briga de casal. Sylvia rapidamente respondeu que não era, e que seu dever era proteger as pessoas. Ela nem havia considerado namorar, especialmente porque Dazael era o demônio, rei. Enquanto isso, atrás do prédio da academia, Leverian estava de joelhos, implorando perdão a Dazael. Ele admitiu que não tinha pensado bem ao liberar a aura demoníaca, e reconheceu que isso havia colocado em risco sua camuflagem diante dos humanos, a ponto de não terem outra escolha senão intervir. Leverian lamentou que era inútil e implorou ao Rei Demônio que lhe concedesse a maior permissão, ordenando-o a matar 100 Hidras-Rei ou 1 milhão de monstros em 24 horas. Dazael respondeu que Leverian não precisava se preocupar com essas coisas. Leverian começou a chorar, expressando quão bondoso era o Rei Demônio. Dazael, no entanto, pensou que não era bondade, mas sim uma necessidade. Ele havia usado sua antiga habilidade mágica de controle do tempo e espaço para evitar atrair atenção, algo que poderia ter feito há muito tempo. Há anos. Se ele não tivesse feito isso, o herói poderia ter descoberto. Dazael então perguntou o que eles iam fazer com o menino. Ele preferia não derramar sangue enquanto estivessem lá. Leverian respondeu que tinha ensinado ao menino uma lição muito valiosa, que até mesmo o lixo poderia se tornar um seguidor leal do Rei Demônio. O menino, machucado e ferido, murmurou que o Rei Demônio era o mais forte do mundo, e que ele era o melhor. Leverian, com um sorriso, comentou como era bonito ouvir tais palavras naquele lugar sagrado. Como o garoto se tornou um ser humano um pouco melhor, Leverian decidiu dar-lhe um presente. Usando sua magia de regeneração sombria, Leverian curou os ferimentos do menino. O menino ficou surpreso ao descobrir que sua mão não doía mais, mas seu choque só aumentou quando viu as mudanças. Ele tentou quebrar a parede sem esforço, maravilhado com sua nova força. Leverian observou e perguntou se o menino achava impressionante. Ele havia aprimorado a mão do garoto, concedendo-lhe o poder de um demônio para que ele não se envergonhasse como um seguidor devoto do Rei Demônio. O garoto, maravilhado com o poder em sua nova mão demoníaca, levantou uma árvore massiva sem esforço. Ele exclamou que era tão forte e que poderia destruir qualquer coisa com isso, e que era tão legal. Dazael observou com fascínio, percebendo que os humanos também desejavam poder. Era realmente uma visão intrigante.
O rapaz, envolvido em sua força recém-descoberta, pensou que essa era a maneira de se tornar facilmente um cavaleiro da igreja. No entanto, enquanto tivesse aquela mão demoníaca, temia que a igreja o matasse antes que pudesse realizar qualquer coisa, deixando-o profundamente preocupado com seu futuro. Enquanto isso, a cena mudou para o castelo do demônio naquela mesma noite, onde Leverian conversava com Luna. Ele lhe contou que era a primeira vez que experimentava o controle de Dazael sobre o tempo e o espaço, e a sensação o deixou tanto maravilhado quanto inquieto. No castelo dos demônios, Dazael e Leverian assumiram suas formas humanas. Dazael virou-se para Leverian e lembrou-o de manter a disfarce com os humanos, perguntando se ele estava pronto. Quando Leverian concordou, Dazael lançou o feitiço de teletransporte. Leverian não pôde deixar de pensar que nenhum general havia viajado através do teletransporte tanto quanto ele. Dazael sugeriu que fossem para o reino humano, e, em um instante, ambos se materializaram em um movimentado mercado. As pessoas ficaram surpresas, murmurando em descrença enquanto se perguntavam se os dois tinham aparecido do nada, e como isso era até mesmo possível. Um espectador até comentou que nenhum dos dois parecia totalmente humano. Dazael deduziu que precisaria ajustar o ponto de teletransporte e instruiu Leverian a gerenciar a situação. Leverian concordou, embora tenha acrescentado que eliminaria qualquer testemunha. Dazael, no entanto, disse que seria suficiente simplesmente apagar suas memórias. Depois disso, Dazael aproximou-se de uma mansão e assegurou com confiança a Leverian que tudo ficaria bem. Ele definiu o ponto de teletransporte na parede da mansão e comentou que agora estava feito. Nesse momento, Sylvia saiu do prédio e perguntou o que ele estava fazendo na frente da porta dela. Dazael respondeu que ele estava definindo um novo ponto de teletransporte, já que ninguém jamais passava por essa área, tornando-a um local seguro. Sylvia, no entanto, mencionou que era a residência privada dela. Depois o grupo seguiu para a aula de exorcista, onde o instrutor Edward Indoy os cumprimentou e se apresentou. Ele explicou que todos os anos havia tanto alunos promissores quanto alunos que não se destacavam, com mais plebeus do que nobres na aula. No entanto, aos seus olhos todos eram escolhidos. Edward demonstrou sua magia avançada de luz, magia avançada de fogo e perícia em combate corpo a corpo, declarando que ao final do curso os tornaria mestres de todas essas habilidades, permitindo que se orgulhassem de se chamar exorcistas. Ele enfatizou que seu objetivo final era se especializar em derrotar o maior inimigo da humanidade, demônios. Enquanto falava, ele suava profusamente, secretamente impressionado por conseguir ativar vários tipos de magia ao mesmo tempo, algo que considerava bastante desafiador. Enquanto Dazael e Leverian permaneciam impassíveis, os outros colegas de classe estavam maravilhados com sua exibição e o elogiaram. Ele, no entanto, Leverian achou isso bastante comum, comentando que no reino, até mesmo um bebê poderia ativar 5 tipos de magia simultaneamente. Edward, imperturbável, disse-lhes para não esquecerem que eram especiais e haviam sido escolhidos pelo grande herói Lady Saint para esta aula. Ele garantiu-lhes que, com ele como instrutor, o maior exorcista de todos os tempos, não havia ninguém mais qualificado para ensiná-los neste caminho. Edward também mencionou com orgulho que uma vez enfrentou o Rei Demônio em batalha, ficando sozinho contra um inimigo tão poderoso. Leverian ficou chocado ao ouvir isso. Edward continuou, explicando que muito antes de a heroína Senhora Santa nascer, ele já tinha ganhado fama por uma batalha lendária. Ele não podia deixar de sentir uma sensação de vergonha toda vez que se lembrava daquele dia, o dia em que o Rei Demônio tinha imposto aqueles vínculos a ele. Leverian virou-se para Dazael e perguntou se aquilo era verdade, questionando-se por que nunca tinha ouvido falar desse homem antes. Dazael também não sabia quem era Edward. Edward continuou dizendo que todos conheciam a infame Batalha do Vale Gêmeo e ele ainda conseguia se lembrar dela, vividamente. Mesmo após 25 anos, ele lembrava-se do terror que sentiu quando o Rei Demônio desencadeou aquele ataque terrível. Nesse momento, Dazael finalmente reconheceu Edward. Leverian, ainda cético, perguntou se era realmente verdade. Ele mencionou que havia lido tudo sobre as guerras em que Dazael havia lutado e acompanhou suas ações nos mínimos detalhes, mas não havia menção de tal homem. Dazael respondeu que se lembrava de ter ouvido falar de Edward pelos soldados alguns anos atrás, recordando como Edward tremia de medo durante aquele tempo. Leverian comentou que era impressionante como Dazael conseguia lembrar até dos detalhes mais triviais sobre alguém. Dazael desconsiderou, dizendo que não era nada. Enquanto isso, Sylvia, intrigada com a conversa deles, se perguntou sobre o que aqueles dois estavam conversando tão animadamente. Ela suspeitava que provavelmente estavam tramando algum plano maligno. Edward então chamou o grupo para se reunir, levantando uma pedra azul. Ele explicou que queria testá-la, demonstrando que para exorcistas a magia era de suma importância. Ele queria observar como cada um deles a utilizava. Edward disse para não se preocuparem se não conseguissem arranhar a pedra, pois ela havia sido especialmente projetada para as práticas noturnas da igreja e era resistente a danos. Ele então perguntou se alguém tinha perguntas. Apenas Sylvia levantou a mão, perguntando o que aconteceria se usassem apenas magia de luz para a prática, pois ela acreditava que era o elemento mais importante para os exorcistas. Edward sorriu, elogiando-a por sua percepção. Ele se sentiu honrado por ela estar tão entusiasmada com a sua aula. Ele então instruiu todos a usar o feitiço básico de luz,
Feixe. Sylvia achou que era uma boa escolha, acreditando que, como os demônios não podiam usar magia de luz, Dazael provavelmente desistiria e deixaria a escola pacificamente. Edward virou-se para Dazael e pediu-lhe para começar. Dazael falou brevemente com Leverian, perguntando se estava tudo bem para prosseguir. Leverian concordou, reconhecendo que não era perfeito, mas foram todos os cálculos que ele conseguiu reunir nos poucos minutos que tinham. Dazael o tranquilizou, dizendo que era suficiente por enquanto e que ele o aperfeiçoaria por conta própria. Agradeceu a Leverian pela ajuda. Então Dazael deu um passo à frente, explicando que consideraria as partículas mágicas no ar e criaria a quantidade certa de radiação na forma de luz. Ele então combinaria isso com uma formulação específica do feitiço, revertendo a rota básica das trevas para imitar as características sagradas da luz. Era a hora de tentar magia de luz no estilo das trevas. Ao se concentrar em criar a bola de relâmpagos em sua mão, a pressão se intensificou tanto que deixou Leverian admirado. Sylvia também ficou impressionada com a vista. O instrutor, junto com os outros alunos, ficou impressionado com a visão. Sylvia temia que a magia de luz criada pelo Rei Demônio pudesse levar a uma catástrofe, e ela sabia que precisava agir. Enquanto Dazael se preparava para lançar seus ataques, Sylvia convocou seu poder mais forte para detê-lo. Leverian, ao observar suas ações, entendeu que ela pretendia arruinar o grande momento de Dazael, então ele teve que impedi-la de tomar qualquer outra ação. Sylvia usou seu selo de dispersão divina mais poderoso, enquanto Leverian contra-atacou com sua magia suprema aprimorada pelas trevas. Sylvia tentou selar a magia de Dazael, mas descobriu que o Dispel comum não funcionaria em um feitiço do calibre do Rei Demônio. No entanto, seu selo de barreira sagrada, que estava diretamente conectado à sua vontade, permaneceu intacto. Leverian tranquilizou Dazael, dizendo-lhe para não se preocupar, pois ele iria despejar toda a sua energia das trevas no ataque. Em seguida, ele liberou um poderoso feixe direcionado ao barreira. Dazael observou enquanto o feixe atingia a barreira, causando uma enorme explosão. Edward, perplexo com a sequência de eventos, perguntou em voz alta como a luz havia aparecido primeiro e agora uma explosão seguiu. Ele questionou o que estava realmente acontecendo. Enquanto a névoa começava a dissipar-se, Dazael e Sylvia estavam ambos de joelhos. Leverian correu até Dazael, desculpando-se por interromper sua incrível demonstração. Sylvia, levantando-se, reconheceu que tudo era culpa dela. A magia ainda estava instável, e ela teria que refiná-la mais para aperfeiçoá-la. Dazael levantou-se, comentando que ainda era impossível conter 2 feitiços consecutivos de demônios de alto nível e que ele precisava praticar mais. Sylvia então perguntou por que ela parecia com ele, ao que ele respondeu perguntando o mesmo. Questão. Leverian ficou chocado ao ouvir tal coisa. Depois de um tempo, os 3 foram para um lugar tranquilo, onde logo perceberam que Dazael e Sylvia tinham trocado de corpos. Dazael, agora no corpo de Sylvia, confessou que em seus 1700 anos de vida, esta era a primeira vez que ele experimentava uma magia tão rebote. Ele especulou que deve ter havido uma falha em sua fórmula para reverter a magia negra em magia de luz, que poderia ter sido alterada pelo laço sagrado e pelo aumento sombrio. Ele se perguntou em voz alta se a magia sagrada era de fato fascinante. Sylvia, agora no corpo de Dazael, disse a ele que ele poderia se fascinar com isso depois, mas por enquanto ela pediu que ele a transformasse de volta ao normal, pois não conseguiria continuar cobrindo por ambos. Dazael respondeu que nunca havia experimentado nada assim antes, e embora eles não tivessem uma biblioteca repleta de todos os tipos de informações sobre magia, ele achava que Leverian poderia saber mais. Leverian respondeu que era realmente uma ótima ideia e ele ajudaria, mas exceto pelas partes relacionadas à magia sagrada humana. Ele havia deliberadamente apagado isso de suas memórias. Sylvia prontamente o repreendeu por isso. Dazael, usando seu poder, afirmou que a situação não poderia ser sustentada por mais tempo, e eles se esgueirariam para a Biblioteca Real à meia-noite, quando todos estivessem adormecidos. Enquanto isso, ele se esconderia em um quarto e pediria a ela para voltar para o próprio quarto. Sylvia ficou chocada com a sugestão, insistindo que não podia deixar ninguém vê-la assim. Se voltasse para o quarto dela, todos entenderiam errado. Dazael de repente desapareceu da cena. Mais tarde naquela noite, em sua forma demoníaca e ocupando o corpo de Sylvia, Dazael chegou para encontrá-la. Ele disse a ela que era hora de ir, e Leverian estava de guarda, garantindo que eles pudessem entrar no castelo em segurança. Sylvia, agora no corpo de Dazael, comentou que ele finalmente havia chegado, e como não havia ninguém por perto, estavam seguros para prosseguir. Ao olhar para seu corpo real, vestido com a roupa incomum, ela perguntou sobre isso. Dazael explicou que era sua roupa usual quando estava em casa e que as roupas dela não eram práticas para o combate. Ela então perguntou por que alguém usaria vestes de combate em casa. Dazael respondeu que não tinham muito tempo, então ele os teleportaria. Ambos. Sylvia pediu para ele esperar, mas ele segurou a mão dela e os dois se teleportaram para o quarto de Dazael. Dazael abriu a porta, instando Sylvia a entrar rapidamente antes que alguém os visse. No entanto, Luna estava bem ao lado da porta. No momento em que se abriu, ela congelou e a porta foi rapidamente fechada novamente. Tanto Dazael quanto Sylvia começaram a suar frio. Luna, incerta do que acabara de testemunhar, se perguntou se tinha interpretado a situação de forma errada. Ela decidiu se retirar antes que alguém a notasse e pediu desculpas, dizendo que fingiria não ter visto. Qualquer coisa. Assim que ambos entraram na biblioteca, Sylvia rapidamente percebeu que seus esforços foram em vão. Dazael respondeu que eles simplesmente haviam encontrado maneiras de não reverter seus corpos de volta. Mesmo com a combinação de feitiços de reversão e a complexa fórmula mágica de retorno, nada funcionou, o que ele achou absolutamente fascinante.
Silvia comentou que seus pequenos corpos eram muito piores do que esperavam. Dazail a tranquilizou, dizendo que voltariam ao tamanho normal em cerca de 5 minutos ou... então. Quando a manhã chegou, Dazail ouviu o som de pessoas se mexendo e mencionou que em breve o lugar estaria cheio de adolescentes. Silvia, ainda no corpo de Dazail, estava chocada e apontou que ainda não tinham retornado ao normal. Ela também perguntou por que os jovens demônios estavam tão ansiosos para ir à biblioteca. Dazail se perguntou em voz alta como mais eles poderiam aprender a crescer, mais fortes. Ele então sugeriu que teleportassem de volta para a academia. Silvia pediu para ele esperar, explicando que não poderia retornar ao seu quarto assim. Ela simplesmente não poderia desaparecer. Isso causaria caos na academia e até no reino. As pessoas não podiam descobrir sobre a situação deles, então não havia como evitar. Eles teriam que fingir que ela era Dazail até encontrarem uma maneira de trocar seus corpos de volta. Dazail reconheceu que não havia outra solução. No entanto, ele refletiu que fazia tempo desde que adquiriu novos insights sobre o poder do catálogo. Se ele fosse permanecer no corpo de Silvia, poderia ter acesso ilimitado aos segredos do amor humano. Ele mencionou que a oportunidade de se passar por uma princesa assim não poderia ser desperdiçada, e ele atuaria alegremente como ela. Silvia, ainda no corpo de Dazail, se perguntou por que ele estava tão animado e perguntou de que tipo de oportunidade ele estava falando. Dazail se desculpou, explicando que não podia compartilhar os detalhes, pois ela provavelmente atrapalharia. Silvia respondeu que as palavras dele estavam se tornando mais suspeitas a cada momento. Sem que eles soubessem, alguém estava ouvindo a conversa deles enquanto se escondia nas proximidades. Silvia, ainda no corpo de Dazail, maravilhava-se com a situação. Ela sentia que o corpo era excepcionalmente robusto, preenchido com um fluxo forte de magia. Como esperado de alguém chamado Invencível, Dazail deve ter trabalhado incrivelmente duro para alcançar esse nível de poder. Então ela percebeu o que estava pensando e rapidamente se corrigiu. Ela não deveria estar elogiando seu inimigo, mas era difícil parar, especialmente quando ela nem tinha visto o corpo dele. Ela se perguntava como ele havia mudado tão facilmente sem olhar para o corpo dela. Mas Dazail, no corpo de Silvia, estalou os dedos e voltou em um instantâneo. Depois, ele usou seu poder, pensando que mesmo em um corpo tão pequeno, sua magia, como teletransporte, ainda poderia ser suportada sem problemas. O fluxo de poder era imenso. Silvia percebeu o quanto Dazail deve ter praticado. Cada confronto mostrava até onde ele tinha chegado no domínio de sua magia. Dazail então a chamou, comentando que o corpo dela era bastante agradável. Silvia, um pouco aflita, o chamou de pervertido, dizendo que sempre soube disso. Enquanto Dazail caminhava no corpo de Silvia, um dos amigos dela a chamou e ele percebeu que estava se referindo a ele. A menina perguntou se algo havia acontecido, mencionando que não via Silvia desde o dia anterior e achava que deveriam almoçar juntas. Dazail rapidamente reconheceu a menina como amiga de Silvia. Com a voz de Silvia, Dazail respondeu que ela tinha almoçado com outras amigas. A menina parecia confusa e perguntou o que ela queria dizer com isso, já que ela deveria ser a única amiga de Silvia. Amiga? Notando algo estranho no comportamento de Silvia, a garota insistiu, perguntando se ela estava escondendo algo. Dazail, pensando sobre a situação, percebeu que Hamish tinha calculado as coisas com precisão. Ele não podia acreditar que o herói do reino humano tinha apenas um único amigo, e não encontrou nada mais que pudesse explicar isso. Numa situação tão desfavorável, Dazail sabia que havia apenas um curso de ação: encontrar a fraqueza do inimigo. Usando o olho do demônio, Dazail observou que os olhos de Silvia agora estavam brilhando em vermelho, o que preocupou o Tupi. Menina. Ela perguntou se Silvia tinha algo nos olhos e se ofereceu para curá-los para ela. Dazail observou que a cor do circuito mágico dela estava quase amarela, indicando a presença do sagrado. Elemento, o que sugeria que a garota poderia pertencer a uma classe do tipo suporte. Foi então que Dazail avistou Leverian, que parecia indisposto após a manhã. Oração. Isso parecia uma coincidência afortunada. Depois disso, a garota apontou para Leverian, dizendo a Daisy que ele parecia estar mal e que ela queria ajudá-lo. A garota concordou, e ao ver Leverian, chamou-o perguntando se ele estava bem. Leverian olhou para Dazael, que indicou sutilmente algo, e se perguntou o que seu rei estava tentando comunicar. Dazael, pensando rápido, decidiu que Leverian deveria manter a garota ocupada e impedi-la de se aproximar mais. Leverian, entendendo a dica silenciosa, percebeu que a menina representava uma ameaça potencial e decidiu lidar com ela de acordo. Ele ficou surpreso que uma menina tão pequena pudesse representar tal perigo para o seu rei. Leverian então perguntou à garota o que a tornava tão especial, incentivando-a a contar tudo sobre si mesma. Dazael, embora não soubesse exatamente o que Leverian estava dizendo à garota, ficou satisfeito por ele mantê-la distraída. Por outro lado, Silvia, no corpo de Dazael, estava deitada no chão, tremendo, e se perguntava o que havia de errado com seu corpo. Parecia que estava queimando por dentro. Ela rapidamente percebeu o que havia acontecido. Quando um demônio era forçado a fazer a oração matinal, seu corpo passava por uma reação. Ela não conseguia entender por que Dazael tinha ido tão longe por algo tão trivial quanto o amor. Afinal, ele não era o rei demônio, o ser mais temido do mundo. Ele não deveria levar suas palavras tão a sério. Ela sabia que precisava sair da igreja. Eventualmente, ela o confrontou, exigindo que ele admitisse que estava fazendo algo suspeito com o corpo dela. Novamente, quando ele negou, ela insistiu que não poderiam continuar assim e que precisavam se apressar para descobrir como trocar de corpo novamente. No entanto, Dazael achava que não poderia deixá-la saber que estava usando o corpo dela para perguntar sobre amor. Por alguma razão, todos ficavam nervosos ou com o rosto vermelho quando ele falava sobre isso, o que o fez perceber que devia ser um segredo nacional
sinal altamente guardado, algo sagrado ou até mesmo tabu. Enquanto caminhavam juntos, escutaram outras meninas cochichando sobre a natureza do relacionamento deles, especulando que poderiam estar apaixonados. Sylvia, ainda no corpo de Dazael, sentiu seu estômago afundar. Ela teve um mau pressentimento sobre o que estava sendo, disse. O instrutor Edward se aproximou, visivelmente frustrado, e apontou que era apenas a primeira semana, mas já estavam chegando atrasados à aula dele. Ele parecia especialmente zangado com Dazael, mas na verdade era Sylvia no corpo de Dazael. Ele exigiu que ela fizesse 100 flexões como punição. Edward esclareceu que não queria ofender pessoalmente, mas lembrou que ela poderia se juntar à aula imediatamente. Enquanto Sylvia começava a fazer as flexões, Dazael, observando a situação, comentou que assim funcionava o privilégio entre os humanos. Sylvia, ainda lutando com as flexões, desculpou-se, reconhecendo que estava em desvantagem no momento. Uma vez terminadas as flexões, Edward instruiu os alunos a ouvirem com atenção. Para a prática de campo daquele dia, eles iriam participar de uma atividade especial, uma partida amigável de pega-pega contra outra turma. Os alunos ficaram surpresos, incertos se seria justo jogar contra outra classe. A classe de exorcistas, afinal, tinha apenas um pequeno número de alunos. Um deles tranquilizou os outros, observando que eles tinham Sylvia do seu lado, então não havia com o que se preocupar. Outro estudante especulou que seus oponentes poderiam ser da classe dos sacerdotes, esperando que fossem menos fisicamente imponentes. Edward rapidamente os silenciou, e assim que o fez, a classe dos templários chegou. Os estudantes exorcistas ficaram surpresos. A classe dos templários havia rejeitado todos os novos estudantes não nobres e eram conhecidos como a classe de elite. Quase todos os membros eram herdeiros masculinos de famílias nobres e influentes. Dazael se perguntou por que eles pareciam tão espertos e qual era sua especialidade. Sylvia mencionou que sua expertise era no combate e que tinham sido treinados para dominar os 7 elementos de magia. O estilo de luta deles envolvia comprimir essa magia para criar armas poderosas. Dazael respondeu que se lembrava de ter lutado com algo parecido, embora não tão irritante quanto seu estilo de luta imprevisível. Sylvia respondeu que isso vinha diretamente do próprio Rei Demônio, e ela interpretou isso como cumprimento. Enquanto Edward conversava com o líder daquelas pessoas, Dazael se perguntou se ele era a mesma pessoa do exame de admissão. Ela então percebeu o garoto olhando em direção a ela. Ele inclinou-se respeitosamente em direção ao corpo de Sylvia, expressando que era uma honra encontrá-la novamente. Ele admitiu que nunca esqueceria o momento em que ela os deslumbrara com sua incrível magia de meteoros durante o exame de admissão. Aquela exibição os motivara a treinar arduamente na esperança de se tornarem tão fortes quanto ela um dia. Dazael, no corpo de Sylvia, pensou consigo mesma que finalmente era a habilidade de Sylvia em jogar. O rapaz então apontou para o corpo de Dazael, dizendo que Sylvia o havia ajudado a entrar na academia sagrada, enquanto Dazael não fez nada durante o exame. Ele acrescentou que agora todos os camponeses inferiores só a seguiam ao redor. Dazael, ainda habitando o corpo de Sylvia, respondeu que era porque estava interessada, a ponto de não conseguir nem dormir pensando em tudo isso. Ele pensou que estava investido no segredo dela, por isso a seguia, embora tivesse esquecido que estava no corpo dela, o que provavelmente os confundia. O homem se perguntou se era realmente o caso, e se fosse, se era isso que ela realmente queria. Ele decidiu não questionar mais. Edward então falou, dizendo que já que todos estavam presentes, ele ofereceria humildemente um convite. O garoto respondeu que ficariam realmente honrados se a Senhora Santa desejasse se juntar à classe deles, onde apenas os melhores dos melhores recebiam as melhores instalações, verdadeiramente o lugar certo para alguém como ela. Ele assegurou-lhes que todas as famílias nobres ali ofereceriam a ela o seu máximo suporte. No entanto, Dazael, habitando o corpo de Sylvia, recusou a oferta, deixando o garoto chocado. Sylvia, no corpo de Dazael, aproximou-se e perguntou o que ele estava fazendo. Ela lembrou-lhe que era o corpo dela, e para ser mais cauteloso, ele perguntou se isso não era verdade e se perguntou se ela poderia mesmo lutar contra ele. Ele sugeriu que, no mínimo, ela deveria estar pedindo a cadeira do rei, ou algo de maior valor. Ela respondeu que não era assim que as coisas funcionavam lá. Sylvia mencionou que preferia continuar na mesma turma que ele para poder mantê-lo sob vigilância, algo que ela mesma havia dito. Seu rosto ficou vermelho, e ela relutantemente concordou. O garoto, percebendo a reação dela, perguntou se ela estava disposta a fazer uma aposta. Se eles ganhassem a partida, Sylvia aceitaria se juntar à turma deles? Sylvia concordou, e o garoto respondeu entusiasticamente, dizendo que era uma grande honra e que agora estava decidido. Sylvia, no corpo de Dazael, pediu a ele para parar. Enquanto ambos começavam a sair, ele a tranquilizou, dizendo que não havia necessidade de se preocupar e que tudo ficaria bem. Ela respondeu que havia muito com o que se preocupar. Dazael, ainda no corpo de Sylvia, virou-se para ela, apontando que ela tinha se esquecido de uma coisa importante. Ele era atualmente o herói do reino humano e podia lutar sem segurar seu poder. Ninguém daria a mínima para isso. Sylvia ficou chocada e urgentemente pediu para ele parar de tentar matar todos enquanto parecia ela. A cena mudou para a floresta de Oldsen, a área de treinamento designada da Academia Deus Stella. Edward reuniu todos e delineou as regras do luta. O objetivo era derrubar o maior número possível de membros da classe adversária. Os uniformes foram especialmente projetados para suportar um único golpe fatal, permitindo que lutassem com força total. Aqueles que fossem derrotados, seja ao perder a luta ou ao ter a proteção dos uniformes esgotada, seriam considerados fora.
Uma barreira surgiria ao redor deles, impedindo que atacassem ou fossem atacados. A primeira classe a eliminar metade da equipe adversária seria declarada vencedora. Havia 42 alunos na turma de Templários, enquanto a turma de Exorcistas tinha apenas 9 alunos. Edward instruiu todos a tomarem suas posições, e deixou claro que não toleraria reclamações. Sylvia observou do garoto superior entre os oponentes e comentou que ele deve ter combinado as coisas com o instrutor antes, o que explicava sua confiança. Dazael se perguntou se isso era verdade e observou que os humanos tinham uma tendência a adotar abordagens indiretas. Não havia o que fazer, provavelmente uma maneira de compensar a falta de poder. Sylvia ponderou sobre essa falta de poder e notou que sua equipe parecia estar na mesma situação. Edward então direcionou a classe dos exorcistas para o lado leste da floresta, a classe dos templários para o oeste, e declarou que vamos começar o combate. Dazael mencionou que não gostava de ver baixa moral em seu exército, mas não havia o que fazer. Leverian pediu para ele esperar. Sem hesitar, Dazael usou sua habilidade de fúria, e de repente seus soldados foram tomados por uma onda de raiva. Ele declarou que tinha desenvolvido uma sede intensa de eliminar a classe templário. Sylvia rapidamente interveio, dissipando o poder de Dazael ao dizer-lhe para não usar a habilidade de buff escuro nos colegas de turma. Dazael então conjurou vários círculos mágicos, determinado a terminar a partida rapidamente por conta própria. Enquanto ele se preparava para liberar seu ataque esmagador de almas, fazendo o círculo mágico aparecer no céu, Leg perguntou se ele estava tentando aniquilar todos. Os estudantes ficaram chocados ao ver a luz ofuscante e se perguntaram o que estava acontecendo. Sylvia, agora gravemente preocupada, implorou perdão a Dazael e usou o selo sagrado de luz nele, explicando que havia selado temporariamente a magia de Dazael para garantir a segurança dos outros estudantes. Dazael observou que o selo sagrado era uma habilidade incomum, e ele não conseguia mais sentir o fluxo de sua magia. Ele poderia quebrar o selo, mas isso levaria muito tempo. Determinado, Dazael avançou, decidindo confiar na força bruta. Força. Sylvia ficou chocada e implorou para que ele ficasse parado. Enquanto isso, um garoto da classe templária que estava andando pela floresta, murmurando para si mesmo que precisava pelo menos derrotar um aluno exorcista para impressionar Roland. De repente, alguém o atingiu e roubou suas roupas. A figura vestiu o uniforme dos templários e comentou que a fronteira do reino humano era fácil demais de cruzar. Era hora de desafiar o herói e provar ao barulhento Leverian que ele era digno de sentar no trono do rei. Trono. A pessoa não era outra senão o segundo general de Dazael. Um grupo de estudantes templários caminhava junto e logo avistou Dazael, embora na verdade fosse Sylvia no corpo de Dazael. Ela suspirou, percebendo que não tinha escolha, a não ser lidar com as coisas sozinha antes que Dazael fizesse algo estranho. Os meninos, pensando que era Dazael, se prepararam para atacá-la juntos. Sylvia rapidamente se desculpou, então com um rápido movimento de sua mão, exerceu uma pressão que os fez fugir em todas as direções. Ela se maravilhou com o poder do corpo de Dazael, sentindo como se a magia estivesse constantemente surgindo de dentro. Sem o controle adequado, tudo ao seu redor, até mesmo o chão, poderia ser facilmente destruído. Edward, observando a distância, ficou chocado ao ver os estudantes templários caindo um a um. Ele percebeu que dar vantagem à classe templária tinha sido inútil diante de Sylvia. Enquanto isso, Roland e um garoto próximo ouviram a confusão e se perguntaram o que estava acontecendo. Roland pensou consigo mesmo que tinha dito para evitarem Sylvia e focarem em atacar os outros. O menino, no entanto, o corrigiu, dizendo que não era Sylvia que estava causando problemas, mas sim aquele que era verdadeiramente perigoso naquela turma. O menino de cabelo platinado, Leverian. O garoto então lembrou Roland que Leverian o havia advertido a não tentar revelar a identidade do Rei Demônio. Se ele fizesse isso, aquela mão amaldiçoada o devoraria, transformando-o em um monstro antes de morrer. Roland disse ao menino para não exagerar as coisas e se concentrar em derrotar os 5 alunos da classe exorcista, certificando-se de evitar Sylvia a todo custo. Mas, de repente, Dazael no corpo de Sylvia apareceu na frente deles, comentando que finalmente os encontrou também. O garoto, claramente assustado, gaguejou que não era para ser uma luta e perguntou se ela os deixaria ir em paz. Ele apontou que ainda havia muitos alunos templários por perto. Quando Sylvia não respondeu, o garoto acrescentou que, se ela estivesse de acordo, eles iriam embora. No entanto, nesse instante, o segundo general apareceu na frente do corpo de Sylvia, declarando que finalmente a encontrou e desafiando-a para uma batalha. Mas na realidade, era Dazael, o próprio Rei Demônio, que estava observando das sombras, chocado ao ver Gale ali. Ele se perguntou o que estava fazendo. Gale explicou que tinha visto o herói entrar no castelo deles vestindo a armadura do rei, e isso era razão suficiente para ele desafiá-la para uma luta, tanto por diversão quanto para defender o orgulho do reino dos demônios. Ele avançou para atacá-la com grande intensidade enquanto o garoto e Roland tentavam fugir. No entanto, eles pararam perto de uma árvore e Roland se perguntou o que estava acontecendo. Gale comentou que, como esperado, o herói era impressionante e nada fraco. Dazael, sem saber o que fazer, percebeu que tentar explicar a situação a alguém como Gale seria inútil, então era melhor seguir o jogo. Quando Gale lançou outro ataque, o herói permaneceu firme, e Gale comentou que apenas o rei deles havia enfrentado seus golpes diretos. Eles nunca tinham lutado em batalha antes, mas parecia que ela conhecia todos os seus movimentos. Dazael, usando as mãos para bloquear os ataques, pensou para si mesmo que já os tinha antecipado todos. Gale, perplexo, perguntou-se por que nenhum de seus socos estava acertando. Dazael agarrou a mão de Gale e golpeou o chão com imensa força.
Roland, escondido atrás dos arbustos, observou que era típico dos Templários agir com tal coragem. Ele elogiou a bravura de Gale em enfrentar o herói e especulou de qual família Gale poderia vir. O menino, perdido em pensamentos, concluiu que não havia como um monstro ser um estudante. Ele tinha certeza de que aqueles chifres pertenciam a um demônio. Dazael achou isso incrível. Não importava o quanto ele dependesse do corpo de Sylvia, seu físico e energia mágica nunca pareciam diminuir. Era como se ela estivesse constantemente absorvendo a energia natural ao redor e a tornando sua. Isso explicou como ela conseguiu acompanhá-lo de forma consistente. Talvez ele tentasse um soco igual ao de Gale e isso fosse suficiente. Gale, levantando-se do chão, a elogiou e mencionou como foi emocionante, mas ele dispensou isso como se não fosse nada. Enquanto falava, Dazael avançou e desferiu um soco tão poderoso que fez Gale cambalear para trás, sentindo uma pressão imensa. Até Roland e o outro garoto conseguiram sentir a pressão. Gale, no entanto, conseguiu revidar, quebrando a montanha com seu golpe. Enquanto isso, dentro do prédio da academia, as pessoas estavam se perguntando se tinha havido um terremoto, já que o chão estava tremendo. Alguém mencionou que tinham detectado uma aura escura muito densa na área residencial mais cedo naquela manhã e ficaram se perguntando o que estava acontecendo naquele dia. Sylvia, agora no corpo de Dazael, pensou consigo mesma que ele precisava parar de brincar usando o corpo dela. Gegeyui. Levantou-se dizendo ao herói que ela realmente tinha conseguido dessa vez. Ele não esperava que o poder dela fosse tão formidável e se esse fosse o caso, ele lutaria seriamente a partir de agora. Dazael o desafiou a tentar. Nesse momento, Sylvia, ainda no corpo de Dazael, entrou correndo e gritou para ele parar. Ela usou sua corrente sagrada para restringir Dazael. Gale sorriu e comentou que ela havia mirado no alvo errado. Sylvia exigiu que ele parasse com aquilo. Ela não podia mais permitir que ele causasse estragos assim. Dazael insistiu que não era ele. Gale é que havia começado tudo em primeiro lugar. Sylvia virou-se para ver Galo correndo em direção a eles, e ele de repente se ajoelhou em frente ao corpo de Dazael, pedindo desculpas por ir contra as ordens do rei ao entrar no reino humano. No entanto, ele admitiu que tinha ficado entediado após o início da guerra, e havia partido para proteger seu reino dos heróis. Sylvia reconheceu Gale e ficou chocada ao vê-lo ali. Gale, com um tom brincalhão, implorou para ela não tirar sua insígnia de bom comportamento, mencionando que Leverian zombaria dele por uma semana inteira se ela fizesse isso. Sylvia não pôde deixar de imaginar se estavam se comportando como crianças de jardim de infância. Crianças. Naquele momento, Leverian apareceu, comentando que ver Gale naquele estado já era suficiente para ele. Ele mencionou que também tinha sido pego na teia e veio assim que sentiu a presença de Gale, apenas para descobrir que sua ajuda não era necessária. Dazael observou que parecia que Leverian era quem precisava de assistência, e não pôde deixar de se perguntar o que havia acontecido com ele. Leverian, referindo-se ao corpo do herói como o do rei, sorriu e disse que estava feliz por Dazael estar tão preocupado com ele. Gale ficou surpreso ao ouvir Leverian chamar o herói de rei. Leverian então revelou que havia encontrado uma maneira de devolver tanto Sylvia quanto Dazael aos seus corpos originais. Eles entraram em uma sala, onde a amiga de Sylvia estava esperando para realizar o procedimento. Ela orou à deusa e a todos os poderes sagrados da terra acima, pedindo que sua luz guiasse todas as criaturas e fosse uma bênção para todos os seres vivos. Então ela usou a Soul Divina em Sylvia e Dazael. Após o ritual, eles retornaram às suas formas normais. Dazael, maravilhado, comentou que realmente tinha funcionado. Ele observou que, embora eles não tivessem aprendido magia sagrada e não fossem da classe de suporte ou mesmo familiares com simples feitiços de cura, parecia que o herói deveria ter sabido sobre... A garota respondeu que era da classe de apoio. Leverian, emocionado, expressou sua felicidade por seu tempo sendo torturado ter sido útil para seu rei. No entanto, agora que a garota havia cumprido seu propósito, era hora de silenciá-la para sempre. Ele não podia deixá-la comprometer o disfarce de Dazael. Sylvia, enfurecida, estava prestes a agir quando a garota usou um feitiço de cura em Leverian, fazendo-o desabar. Sylvia murmurou que parecia que ela não era necessária, afinal. Dazael, ainda observando a cena, achou o efeito do feitiço de cura intrigante. Enquanto todos os estudantes se reuniam, Edward anunciou que tinham trazido todos os estudantes feridos para a sala de cura, e estava satisfeito em declarar que a turma de exorcistas tinha vencido inesperadamente. Os estudantes elogiaram Dazael por seus esforços, dizendo que não podiam acreditar que fosse ele e não a heroína. Uma menina acrescentou que Dazael tinha feito tudo para que Sylvia não tivesse que se mudar para a classe dos Templários, chamando isso de uma atitude doce. No entanto, a verdade era que Sylvia foi quem fez tudo, mas ninguém sabia disso. Roland disse ao garoto que não tinha certeza do que tinha aconteceu. A última coisa que ele se lembrava era de ser soprado por um vento forte antes de desmaiar. O garoto concordou com isso, embora suspeitasse que fosse uma mentira. Como ele poderia explicar que sua força aprimorada por demônios lhe permitiu resistir a uma força tão feroz? Batalha? Ele percebeu que precisaria manter distância daqueles demônios. Roland se aproximou de Dazael e, admitindo sua perda, declarou que, como cavalheiro, honraria seu aniversário levando Sylvia com ele e tinha um presente para dar pela bravura de Dazael. Ele colocou a mão no ombro de Dazael, acrescentando que, embora ele não fosse de nascimento nobre, Roland o aceitaria como seu guarda-costas. Todos sabiam que essa era uma posição próxima à de um amigo. Leverian, furioso com a audácia de Roland de tocar em Dazael, estava pronto para queimá-lo até as cinzas. Mas Dazael, sempre calmo, disse a Leverian que na verdade soava bem para
Ele pensou que Roland era muito amado por muitos e Dazael certamente ganharia a inteligência valiosa dele. Ele não podia se dar ao luxo de deixar essa oportunidade escapar. Mais tarde, de volta ao castelo demoníaco, Dazael refletiu sobre sua experiência. Ele ficou maravilhado com o quão fascinante foi. Como suspeitava, o corpo de Sylvia era indiscutivelmente suave e frágil, uma sensação que dava a impressão de precisar ser protegido. No entanto, quando usado para a batalha, só emanava vestígios de poder, graças ao seu único habilidade. Em seus 1700 anos de vida, Dazael nunca tinha encontrado nada assim. Ele se perguntava se era o efeito do poder do amor que o tornava assim. Apesar da familiaridade inquietante que sentia, Dazael não conseguia lembrar onde já tinha encontrado alguém assim antes. Ele chamou por Leverian, e o demônio apareceu de repente. Dazael pediu que ele contasse tudo o que sabia sobre o herói. Leverian achou que era impossível. Afinal, Dazael nunca havia pedido informações sobre seus inimigos antes, especialmente porque a diferença de poder entre eles era tão grande. Leverian começou a se perguntar se isso fazia parte do novo plano de seu rei para derrotar o herói. Dazael o instou a fazer o seu melhor para reunir todas as informações sobre o herói. Depois de algum tempo, Leverian voltou com suas descobertas. Ele explicou que desde que Sylvia nasceu, ela foi abençoada pela deusa Stella, a divindade adorada pela raça humana e por muitos outros na Aliança. Por causa dessa bênção, Sylvia possuía um corpo extraordinariamente forte, mana ilimitada e uma força além da compreensão comum. A Santa Igreja a acolheu ainda muito jovem para ensiná-la sobre os caminhos da deusa Stella, mantendo-a isolada do mundo exterior corrompido. Mundo. Como resultado, a pequena garota pura, irradiando o poder sagrado, foi aclamada como uma santa. Dazael, curioso, mencionou que havia uma gravação mágica da garota sagrada quando ela se tornou santa pela primeira vez. Leverian então reproduziu o vídeo onde Sylvia declarou que cortaria os membros do Rei Demônio, queimaria e espalharia as cinzas no mar mais profundo dos 7 reinos. Leverian ficou chocado com suas palavras. Dazael, com um toque de descrença, perguntou que tipo de carga ensinava tal violência a seus filhos. Mesmo no reino dos demônios, há certos princípios a manter. Leverian, no entanto, perguntou se isso realmente preocupava Dazael. À noite, enquanto Sylvia andava com sua única amiga, ela de repente sentiu uma dor aguda no peito. Sua amiga notou e perguntou se ela tinha pegado um resfriado, já que Sylvia nunca tinha ficado doente na vida. Sylvia respondeu que o estresse dos últimos dias tinha causado um impacto a ela. Ela explicou como tinha sido difícil encobrir cada coisa tola que Dazael tinha feito desde sua chegada. Ela então agradeceu à amiga por manter isso em segredo. Sua amiga, com um sorriso gentil, respondeu que não era nada comparado ao que tinham feito pelo reino, então não mencionar isso. Ainda assim, a garota não pôde deixar de se perguntar por que Sylvia estava escondendo alguns demônios dentro da academia. Ela optou por não perguntar, confiando que Sylvia era uma pessoa muito direta para tramar algo sinistro com eles. Afinal, Sylvia nem mesmo segurava as mãos dos meninos. Sylvia, lembrando de Dazael, sorriu e lembrou a amiga que tinha segurado a mão dele recentemente. Ela fez uma pausa antes de acrescentar que, embora tecnicamente não tenha sido ela verdadeiramente segurando a mão de um menino, Dazael estava dentro dela na época. A garota piscou surpresa, depois deu uma risadinha, entendendo o contexto e dizendo que ele era sortudo, e se ela não soubesse a verdade, sua reputação de santa estaria destruída. Os olhos de Sylvia se arregalaram de choque, perguntar sobre o que eles estavam falando. Uma vez, na aula de exorcismo, Edward ensinou aos alunos que os demônios eram uma raça má, ardilosa e agressiva, nascida para criar caos. No entanto, o aspecto mais horrível deles era o hábito de consumir seus próprios semelhantes para prolongar suas vidas. Apesar de esse comportamento os fazer temer a luz do sol, forçava muitos demônios a permanecerem em seus territórios sombrios. Leverian se perguntou de onde o professor havia obtido essas ideias e achou ridículo como os humanos os viam. Mas, ao refletir sobre isso, percebeu que havia alguma verdade na descrição, especialmente em relação a Dazael e seu reinado. Ficava claro que os humanos tinham muito a dizer sobre ele e sobre sua mão direita de confiança, o leal tenente do Rei Demônio. Leverian folheou todo o livro, mas percebeu que enquanto os humanos haviam escrito extensivamente sobre Gale, não havia nada sobre Lev. Isso o intrigava, e ele se perguntava por que não tinham escrito nada sobre ele. Sylvia, sentada à sua frente, explicou a razão. Raging Tempest, como Leverian era conhecido, era frequentemente visto destruindo coisas, e como ele seguia seu rei em todos os lugares, sua presença passava em grande parte despercebida. As emoções de Leverian estavam confusas. Ele se sentia tanto zangado quanto orgulhoso ao mesmo tempo. Sylvia o instou a escolher uma emoção. Enquanto isso, Dazael estava ocupado com várias canetas, escrevendo algo com grande concentração. Observando-o, Leverian pensou que Dazael estava prestando muita atenção à lição, o que era de se esperar de alguém que conhecia melhor os inimigos do que os amigos. Após algum tempo, Dazael terminou de escrever, pensando que seu trabalho deveria ser suficiente. Edward então se dirigiu aos alunos, afirmando que eles deveriam agora entender a importância da ligação demoníaca, a habilidade. Ele explicou que, embora os demônios fossem incrivelmente poderosos, dominar a habilidade lhes daria uma chance de derrotar até mesmo os demônios mais fortes. Edward mencionou que suas cicatrizes ainda doíam toda vez que ele se lembrava do momento em que usou a habilidade no próprio Rei Demônio. Ele acrescentou que, às vezes, a habilidade poderia falhar se o oponente fosse muito poderoso, mas ele foi rápido o suficiente para antecipar os movimentos do demônio, sobrevivendo apenas com suas cicatrizes como lembrança. Até o Rei Demônio ficou impressionado com a resistência dele e poupou sua vida. Dazael recordou uma conversa com Roland sobre amor. Quando ele perguntou a Roland sua opinião, Roland respondeu que era uma tolice. Pergunta:
Roland, um nobre, bonito, habilidoso e excelente aluno da academia, havia dito que sua mera existência já havia capturado suas afeições. Daziel ponderou isso, percebendo que para ganhar amor, precisava aprender a vincular as emoções humanas. Ele acreditava que uma versão modificada do feitiço de ligação sagrada poderia ser a chave para alcançar isso. Edward continuou anunciando que agora escolheria um aluno para demonstrar a habilidade com um parceiro. Daziel levantou-se e se ofereceu, dizendo que faria isso. Edward assentiu aprovadoramente, perguntando-se quem seria escolhido como seu parceiro. Leverian, observando a cena, sentiu-se incerto sobre como as coisas aconteceriam. Para a surpresa de todos, Sylvia levantou-se para se voluntariar como parceira de Daziel. Tanto Daziel quanto Leverian ficaram chocados com essa decisão. Sylvia, no entanto, pensou consigo mesma que alguém precisava ficar de olho em Daziel, já que ninguém sabia exatamente o que ele poderia fazer. Era sua responsabilidade proteger os outros alunos. Sylvia colocou-se na frente de Daziel e então usou o santo laço nele. Edward, assistindo à demonstração, comentou que era esplêndida como sempre, mas agora era a hora de dar a Daziel a chance de atacar. Sylvia ficou chocada com isso, questionando se Edward realmente queria que ela morresse. Quando Edward se preparou para agir, ela pediu que esperasse, mas ele não parou. Ele usou a segunda versão do Holy Bind, ligando-o diretamente ao coração dela. Daziel se perguntou se o feitiço havia falhado e o que exatamente estava acontecendo. De repente, Sylvia o abraçou, perguntando por que ele a havia atacado tão de repente. Ela estava tremendo com medo. Para sua surpresa, ela o chamou de querido, e Daziel ficou atônito com suas palavras. Toda a classe ficou em silêncio. Sylvia o chamou de querido novamente e se aproximou para beijá-lo, mas Daziel a afastou, dizendo que a ligação apenas a fez agir de maneira estranha. Sylvia, agora confusa, se perguntou se o feitiço havia falhado, mas Daziel sabia que a magia sagrada era incrivelmente difícil de controle. Leverian estava consumido de raiva, furioso com a audácia de Sylvia em tocá-lo com aquelas mãos sagradas amaldiçoadas dela. Ele se perguntava qual era o plano dela. Ela estava planejando usar magia sagrada quando chegasse perto o suficiente, apenas para apunhalá-lo pelas costas, mas não. Talvez estivesse planejando autodestruir-se depois de agarrá-lo. Um estalo ecoou em sua mente, e de repente ela recobrou a consciência. Daziel percebeu que o efeito havia passado. Durou apenas 10 segundos. Sylvia, agora recuperando a compostura, pediu a deusa Estela que a perdoasse, pois quase havia acabado com a vida dele. Enfurecida, ela avançou contra ele. Naquele breve momento, Daziel a teleportou para seu castelo. Uma enorme explosão sacudiu os arredores. Eles então fugiram para o céu, e Daziel se perguntou por que ela estava tão furiosa. Talvez ela se sentisse inferior à sua habilidade, e criar magia de manipulação era um nível totalmente diferente de dificuldade. Ele pensou que 10 segundos poderiam ter sido muito pouco para ela compreender completamente a complexidade da habilidade. Ele comentou casualmente que não se importaria em usar aquela habilidade nela várias vezes. O rosto dela ficou vermelho brilhante, e ela o chamou de idiota e rei estúpido. Então ela lançou uma barreira de dissipação de demônios ao seu redor, e Daziel se perguntou o que ela estava fazendo. Ela o ignorou, e em vez disso, invocou um feitiço ainda mais forte, a barreira de dispersão do Rei Demônio Suprema. Mais tarde na cantina, Daziel sentou-se com Leverian, comendo uma refeição. Leverian comentou que o reino de Cuna era primitivo em quase todos os aspectos, mas ele não podia negar que sua cultura culinária era incrivelmente avançada. A complexidade dos sabores estava além da sua imaginação. Daziel concordou, dizendo que, embora a comida humana fosse boa, ele ainda preferia suas próprias caçadas ou a culinária de Luna. Dois garotos se aproximaram, pedindo desculpas e perguntando se podiam se sentar ali. Daziel os reconheceu da sua turma. Leverian, notando a audácia deles, se perguntou como poderiam achar que eram dignos de se sentar com seu rei. No entanto, Daziel simplesmente lhes disse para se sentarem. Leverian ficou surpreso com a resposta dele. Sylvia então entrou na cafeteria com sua comida e viu os quatro sentados juntos. Ela se aproximou, desculpando-se, e perguntou se importava se ela se sentasse entre Daziel e um dos meninos. O menino ficou visivelmente surpreso ao vê-la ali. Sylvia pensou consigo mesma que era perigoso se aproximar demais dos demônios, mas não deixou transparecer. O garoto, ainda surpreso, perguntou se Sylvia estava com ciúmes, embora estivesse claramente provocando. O rosto de Sylvia ficou vermelho e ela hesitou em responder. O garoto continuou, dizendo que eles queriam agradecer pessoalmente desde a vez em que derrotaram os Templários. O segundo garoto entrou na conversa, elogiando suas habilidades e perguntando como conseguiram derrotar todos eles. Sozinho. Quando Daziel estava prestes a responder, dando crédito a Sylvia, ela o interrompeu perguntando quem o tinha ensinado a lutar. Ela acrescentou que eles tinham passado muito tempo treinando juntos. O primeiro garoto, agora entendendo, comentou que treinar com Sylvia deve ter sido a razão dela ser tão forte. Leverian, assistindo à conversa, comentou que os movimentos de Sylvia eram sedosos e Daziel era inegavelmente forte, um gênio que tinha suportado grandes dificuldades e treinado incansavelmente. Sylvia, ficando um pouco impaciente, disse para ele parar com o teatro. Ela apontou que os dois meninos não entenderiam seus jogos ou papéis. O segundo menino riu, dizendo a Leverian que ele era bem engraçado. Ele sempre se perguntou por que Leverian continuava chamando Daziel de rei. Sylvia pensou consigo mesma que a conversa em grupo estava ficando cada vez mais cansativa. Neste momento, a amiga de Sylvia, Mandarine, chegou, comentando que era adorável ver Sylvia novamente e que estava à sua procura. Leverian ficou surpreso ao vê-la e imediatamente perguntou o que ela queria. Ele avisou que seus ataques furtivos não funcionariam 2 vezes. Ela respondeu, dizendo que ele é que havia tentado atacá-la na sala de saúde.
Leverian retrucou que a posição dela praticamente convidava a um ataque. O primeiro garoto comentou sobre o vestido branco que a garota estava vestindo. O segundo garoto comentou que isso significava que ela tinha nascimento nobre. O primeiro garoto então supôs que Daziel e Leverian deviam ser especiais. O segundo garoto pensou em voz alta que provavelmente não socializavam com plebeus. A garota os notou e falou, dizendo que era um bom momento, e perguntando se eram da turma de exorcistas. Ela mencionou que deviam ter aprendido muito sobre demônios, e perguntou se poderiam ajudá-la com sua tarefa sobre o rei demônio. O primeiro garoto respondeu, dizendo que ela tinha vindo na hora certa. Tempo. Ele estava prestes a estudar um manuscrito secreto que havia recebido de seu avô, que continha informações transmitidas por seus antepassados. Incluía até um retrato feito à mão do demônio. Rei. A garota ficou surpresa e disse que pensava que todos os retratos do Rei Demônio, exceto os da Igreja Santa, tinham sido destruídos. O menino assegurou a ela que era autêntico e que o tinha guardado com segurança em sua bolsa mágica. Quando o menino verificou sua bolsa mágica, ficou chocado ao descobrir que o manuscrito estava desaparecido. Ele tinha certeza de que o havia colocado lá, mas agora não estava mais. Ele entrou em pânico sem saber o que fazer, especialmente porque era uma herança de família. Leverian, observando a situação, comentou que era uma sorte. O garoto confuso perguntou como isso poderia ser considerado uma sorte. Mais tarde naquela noite, Sylvia estava segurando o livro, examinando o retrato. Ela comentou que realmente parecia com Dazael. Ela estava feliz por ter usado rapidamente sua habilidade de quebra de dimensão para pegar o livro com... Agora ela se perguntava qual seria a melhor maneira de descartá-lo com segurança. Depois de pensar por um momento, decidiu que por enquanto deveria mantê-lo. Afinal, era um histórico... artefato. Dazael estava lendo um livro sobre o amor. Ele encontrou uma linha que dizia que, uma vez que se apanha seu potencial amante nos braços, era hora de agir. Ele se perguntou por que tinha que se preocupar em remover a armadura de alguém primeiro. O amor era tão fraco que não conseguia nem penetrar uma camada de... roupa? Enquanto Sylvia passava, ela gemeu, mencionando que estava dolorida. Por causa da estranha magia de Dazael, ela foi forçada a voltar a fortalecer suas habilidades básicas de defesa novamente. Quando o viu lendo, imediatamente suspeitou que ele estava planejando algo estranho de novo. Curiosa, ela teve que ver que tipo de livro ele estava lendo. Quando ela viu o título, ficou chocada. Correndo até ele, disse para não ler tal livro no solo sagrado, chamando-o de demônio imundo. Enquanto ela se preparava para chutá-lo, Dazael percebeu que não poderia deixar que ela soubesse seu próximo movimento. Em um movimento rápido, ele queimou o livro. Pare de ler essas coisas na minha frente, ela exigiu. Dazael pensou que ela não fazia ideia de como ele tinha adquirido aquele livro raro por pura sorte, e agora teve que destruí-lo. Lembrou-se de que, para entender o amor humano, precisava pensar como um humano. Os humanos gostavam de literatura, e certamente devia haver alguma informação sobre amor por aí. Mas quando foi comprar o livro, deparou-se com um mar de categorias como horror, drama e mais. Ele se perguntou se dividiam o conhecimento com base em emoções, mas não conseguiu entender bem. O lojista comentou que Dazael parecia preocupado. Surpreso, Dazael perguntou como o homem sabia e se ele havia alcançado um nível tão alto de sabedoria lendo aqueles livros. O lojista concordou e então perguntou o que Dazael estava procurando. Quando Dazael mencionou amor, o homem riu, dizendo que ele havia vindo ao lugar certo e que ele tinha exatamente o que Dazael necessário. Enquanto o homem retirava o livro, Dazael se perguntou se estava escondido atrás do balcão, pois parecia um livro secreto. O homem explicou que o livro era bastante raro, especialmente na área do solo sagrado, e que Dazael não deveria deixar ninguém saber sobre isso. Ele também avisou que o livro era muito caro e perguntou se Dazael realmente ia comprá-lo. Em resposta, Dazael empilhou uma enorme quantidade de moedas de ouro no balcão pelos livros e se preparou para sair. O lojista ficou chocado com a visão de tanto ouro. Antes de Dazael sair, ele parou e começou a contar para Sylvia. Tudo. Ela respondeu, dizendo que ler tal livro não lhe ensinaria nada sobre amor. Ela jurou que nunca lhe diria nada sobre isso, e insistiu que ele nunca encontraria nada de valor naquele livro. No entanto, estava preocupada que ele continuasse a manter tal livro. Chocado, Dazael queimou todos os livros e se perguntou onde o general havia ido, aquele que costumava demorar. Em volta, Sylvia perguntou se eles estavam planejando fazer algo estranho novamente. Dazael respondeu que Leverian tinha um assunto que precisava ser resolvido com sua inteligência humana, e que era algo que só poderia ser pago de forma privada. Sylvia ficou surpresa com isso, e chamou todos os demônios de a mesma escória, acusando-os de tentar os humanos de uma maneira muito suja. Dazael esclareceu que era com um dos amigos dela. Sylvia, furiosa ao ouvir isso, avançou em velocidade relâmpago, gritando que ia matar Dazael 2 vezes. Dazael pensou que Leverian só queria lhe dar algumas pedras preciosas, e ele se perguntou se pedras do reino dos demônios eram ilegais. Nesse momento, o garoto com a mão amaldiçoada chegou para relatar a Dazael. Ele se ajoelhou e disse que, como Dazael havia solicitado, ele havia cuidado de todos os preparativos necessários e tinha tornado o general oficialmente um dos membros da academia. Outros alunos assistiam maravilhados enquanto o nobre chamava Dazael de rei e até se ajoelhava diante dele. O garoto continuou perguntando se havia mais alguma coisa que ele precisava fazer ou se podia ir embora. Dazael mencionou que havia mais uma coisa. Ele estava procurando por um pouco de conselho humano. Ele acrescentou que o garoto também era principalmente humano. O garoto ficou surpreso com a parte do principalmente. Dazael então perguntou a ele sobre o amor. Com uma expressão chocada, o garoto perguntou se Dazael queria dizer namoro. Dazael, curioso, pediu-lhe para explicar o que era namorar. O menino explicou que namorar era quando alguém passava tempo tentando impressionar uma mulher e tinha que ter alguém que queria impressionar.
Dazael, ainda confuso, perguntou se era sobre mostrar poder, pensando que era como uma batalha. Se fosse esse o caso, ele concluiu que só poderia haver uma pessoa que poderia ser sua oponente. E assim ele decidiu que convidaria o herói para sair. O menino ficou chocado ao ouvir isso. Na sala de aula, Edward estava ensinando, lembrando aos alunos que seu Deus uma vez os havia avisado sobre um dia em que o rei demônio mais forte nasceria, alguém que destruiria a Terra até que não restasse nada. Fumaça subia de Dazael e Leverian, fazendo os outros alunos se perguntarem sobre isso. Dazael, perdido em pensamentos, estava planejando pedir um encontro, mas sabia que Sylvia certamente recusaria o desafio. Ele percebeu que não tinha escolha a não ser fazer com que ela ficasse em dívida com ele antes de poder convidá-la. Edward aconselhou a turma a não baixar a guarda. Antes da aula começar, Dazael e Leverian chegaram cedo. Leverian mencionou isso e disse a Dazael para não esperar pelos humanos, mas sim deixá-los esperar por enquanto. Enquanto eles conversavam, Philo foi visto deitado ali. Ele se desculpou pedindo alguns minutos. Ela garantiu que não se envolveria no jogo deles, mas precisava terminar sua missão, não importa o quê? Dazael se perguntou se era isso que os aventureiros faziam. Leverian explicou que desde que a igreja abriu a academia, a maioria das missões das guildas do reino humano agora eram assumidas e geridas pela academia, dando aos alunos a oportunidade de trabalharem nelas. A maioria dos alunos, acrescentou Leverian, fazia missões por aquele metal inútil que chamavam de ouro. Curioso, Dazael tirou uma enorme pilha de moedas de ouro na sala de aula, o que deixou Philo chocado. Leverian comentou que o ouro poderia dar a ela um descanso muito necessário. Philo, ainda atordoado, respondeu que havia tanto ouro que eles poderiam até comprar terras com ele. Nesse momento, Sylvia se aproximou de Dazael, perguntando onde ele havia conseguido tudo aquilo. Ouro ponto outra? Ela pensou carinhosamente que ele não tinha nenhum, por isso acabou na classe dos plebeus. Ele explicou que tinha vendido aquelas raras gemas roxas para um homem. Sylvia, chocada, perguntou como isso era possível, já que as gemas só podiam ser encontradas na parte mais profunda do reino dos demônios e o homem estava disposto a dar tudo o que tinha por elas. Sylvia rapidamente percebeu que Dazael tinha dado ao colega ouro do mercado negro e exigiu saber se ele estava tentando fazê-lo ser morto pela igreja. Dazael perguntou por que a igreja o proibia. Ela respondeu que as armas imbuídas com essas gemas eram incrivelmente poderosas, capazes de contrariar tanto a magia das trevas quanto a da luz, e que a igreja não queria tais armas. Em volta, ele comentou que no reino dos demônios, as crianças usavam essas gemas para praticar magia. No dia seguinte, Sylvia ficou em frente ao quadro de missões, se perguntando se deveria aceitar uma missão. Dazael, notando sua empolgação, perguntou por que ela estava tão ansiosa, como se nunca tivesse visto um quadro de missões antes. Ela perguntou o que ele quis dizer, sugerindo que poderia ser a primeira vez dele vendo um. Ele negou, explicando que geralmente não aceitava missões, mas como aventureiro no passado, sabia que outras raças tinham quadros de missões. Também. Sylvia ficou surpresa. Ela nunca tinha ouvido falar sobre essa parte do seu passado. A igreja sempre o descreveu como um rei sádico e cruel, e ouvir sobre seu passado normal o fez parecer mais humano para... Edward então chamou os alunos, instruindo-os a saírem. Quando os alunos se reuniram, Edward lhes deu uma palestra explicando que trabalhar em missões lhes rendia pontos, que eram usados para determinar o seu ranking. Isso também era necessário para a promoção à classe D. No entanto, ele percebeu que alguns deles nunca haviam trabalhado em uma única missão desde que se matricularam na academia. Ele os tranquilizou que não precisavam se preocupar, pois nos próximos dias, os estudantes do primeiro ano teriam a chance de trabalhar em suas tarefas de campo. Ele esperava que eles aproveitassem ao máximo o tempo. E como era a primeira vez deles, ele sugeriu que formassem um grupo para ir em uma missão. Sylvia ficou chocada ao ouvir isso e se perguntou se realmente teria que formar um grupo com o Rei Demônio. Parecia uma piada para... Sua primeira missão deveria ter sido uma lembrança preciosa, mas agora estava sendo pedida para tomar conta desses dois. Ela percebeu que se saísse dos terrenos da academia, não poderia vigiá-los, e quem sabe que problemas poderiam causar na cidade. Isso não lhe deixou outra escolha a não ser concordar. Relutantemente, ela se aproximou deles e disse: "Então vamos formar um grupo." Leverian perguntou em voz alta quem estaria interessado, e Dazael respondeu: "Vamos fazer isso, mas com uma condição." Sylvia levantou uma sobrancelha ao perguntar: "Que condição?" Dazael sorriu e perguntou se ela queria aceitar o meu convite melhor. Sylvia, lembrando de todas as batalhas que haviam lutado juntos no passado, concordou com a proposta dele. Dazael sorriu feliz, satisfeito que sua tentativa de chamar uma batalha de encontro foi compreendida. Ele estava contente que a heroína havia entendido. Sylvia não pôde deixar de se perguntar por que ele estava tão animado. Ao saírem da academia, Sylvia notou que Leverian estava com eles e comentou que havia suposto que ele não se juntaria. Leverian respondeu com um sorriso brincalhão, dizendo que era uma pergunta boba. Ele estaria para sempre no mesmo grupo que seu rei. Ele então voou para longe, deixando Sylvia sem muito o que dizer. Sylvia, pensando na composição do grupo, mencionou que eles precisariam de um curandeiro do padre... classe. Leverian, no entanto, descartou sua suposição, afirmando que suas habilidades de regeneração não exigiam um curandeiro. Sylvia então mencionou Renate, sua amiga, e disse que ela se juntaria ao grupo como a curandeira. Leverian levantou uma sobrancelha, sugerindo que Renate causaria mais mal do que bem no grupo. Sylvia deu de ombros, reconhecendo que ele tinha razão. Enquanto caminhavam, Philo de repente se aproximou deles, pedindo que esperassem.
Ele perguntou se poderia se juntar ao grupo. Ao ver que a missão os levaria à cidade de Monas, sua cidade natal, ofereceu-se para ajudá-los no caminho. Sylvia concordou e Philo anunciou alegremente que já havia preparado suprimentos para a viagem de 3 dias. Leverian, um tanto perplexo, perguntou quem tinha lhes dito que estavam embarcando em uma viagem. Antes que alguém pudesse responder, Dazel usou seus poderes para fazer todos desaparecerem do local atual. Localização. Eles chegaram na frente da cidade de Monas, o que deixou Philo maravilhado. Ela exclamou como era incrível, mas tanto ela quanto Renate começaram a se sentir enjoadas. Eles rapidamente encontraram um lugar para se aliviar. Dazel, divertido, mencionou que era a primeira vez que trazia humanos comuns com seu teletransporte e descobriu que havia efeitos colaterais, o que ele achou fascinante. Sylvia o repreendeu, dizendo para não fazer algo perigoso assim com os amigos dela. Dazel deu de ombros e apontou que a trouxe junto, e ela estava bem. Sylvia retrucou, dizendo que isso era porque ela havia treinado para resistir à magia dele. Ele então comentou que, de agora em diante, não levaria ninguém com ele, exceto ela. Sylvia questionou em voz alta quem gostaria de ir a qualquer lugar com ele, e disse para ele não falar essas coisas, pois outros poderiam interpretar mal. Dazel ponderou sobre as palavras dela, sem saber se era realmente um problema tão grave. Renate, ainda processando tudo, se perguntou o que tinha acontecido e quem eles realmente eram. Ela estava curiosa sobre como eles conseguiam realizar magia tão poderosa. Leverian, em um tom desdenhoso, referiu-se a ela como a fraca magia, dizendo que ela não era digna de ser reconhecida por Dazel. Em retaliação, Renate usou um feitiço de cura em área nele, causando-lhe dor. Ela perguntou se ele estava bem ou se queria que ela o curasse mais. Depois, Leverian vomitou, claramente despreparado para os efeitos da feitiço. Enquanto continuavam andando, Sylvia perguntou a Dazel como ele sabia da localização da cidade de Monas. Ele respondeu casualmente que havia visitado o lugar algum tempo atrás. Ela mencionou que nunca tinha ouvido falar do Rei Demônio visitando um reino humano. Philo, impressionado, virou-se para Sylvia e perguntou que tipo de magia ela tinha usado para transportá-los num piscar de olho. Leverian, irritado, zombou da suposição deles de que a habilidade de Dazel era de Sylvia, e perguntou se eles sequer entendiam que a mágica de teletransporte antiga exigia cálculos meticulosos. Sylvia o interrompeu com um sorriso, afirmando com firmeza que era sua habilidade, e pedindo a Leverian que parasse de brincar. Os três continuaram à frente enquanto Sylvia ficou para trás com Dazel. Ela lhe disse que se ele usasse qualquer magia enquanto eles estivessem trabalhando na missão, ela iria com tudo na batalha deles no dia seguinte. Ela então seguiu em frente, deixando-o imaginar se ela estava empolgada. Ele sabia que uma guerreira como ela entenderia se ele chamasse de batalha em vez de encontro. Ele decidiu cumprir sua parte do acordo da melhor forma possível. Logo encontraram um homem que lhes agradeceu por aceitarem sua pedido. Ele explicou que um grande número de monstros estava se aproximando da cidade deles, e os Cavaleiros do Senhor não lidavam com ameaças menores como essas. Sylvia imediatamente pegou uma caneta e papel, pedindo que ele desse detalhes sobre os tipos de monstros que geralmente apareciam. Quando o velho mencionou ratos gigantes, Dazel, sem que ela percebesse, lidou com eles rapidamente, derrotando-os. Enquanto isso, Sylvia continuava a escrever os nomes dos monstros, alheia às ações de Dazel atrás dela. A mesma sequência se desenrolou com as aranhas de grama e os vermelhos. Morcegos. Depois de terminar de escrever os nomes dos monstros, ela pretendia deixá-los lidar com a tarefa. No entanto, Dazel mencionou casualmente que já estava feito. A raiva de Sylvia inflou ao perguntar por que ele continuava arruinando sua emocionante experiência de primeira missão. Ele respondeu calmamente que a ajudou a terminar a missão. Sylvia, claramente chateada, disse-lhe que era inaceitável e que continuaria a trabalhar na missão de qualquer forma. Ela então chamou mais monstros, mas o velho interveio, dizendo que já era suficiente e que não havia necessidade de fazê-los. Extinta. Sentindo-se desanimada, Sylvia suspirou e disse que parecia sem sentido agora. A empolgação havia desaparecido e já não parecia uma missão. Amargamente, ela percebeu como tinha sido tola ao pensar que poderia ter uma experiência normal com ele por perto. O velho, vendo sua aflição, assegurou-lhe que ela havia feito um trabalho maravilhoso e que eles eram realmente gratos. Ele explicou que era raro encontrar aventureiros dispostos a aceitar uma missão com tão pouca recompensa, e eles sinceramente agradeceram seus esforços. Sylvia respondeu modestamente, dizendo para ele não mencionar isso. Leverian, com um tom displicente, disse ao velho que eles foram forçados a aceitar uma missão tão humilde e que ele deveria ser grato a Dazail por ter ajudado. Sylvia, ficando mais irritada, deu um soco em Leverian e virou-se para o velho, explicando que era a primeira missão deles, por isso decidiram fazê-la. O velho acenou e mencionou que tinha ouvido que eles eram da Academia da Santa Igreja. Acrescentou que as missões eram normalmente divididas entre as guildas da cidade e a academia. Sylvia respondeu que, independentemente da divisão, ainda tinham que ir à guilda para completar oficialmente a missão. Leverian de repente levantou-se e ajoelhou-se diante de Dazail, pedindo permissão para contribuir para o sucesso da primeira missão da Academia Humana de Dazail. Dazail concordou e Sylvia ficou chocada com o pedido dele. Enquanto Leverian se apressava, Sylvia virou-se para Renate, pedindo-lhe que o vigiasse. Renate concordou sem hesitação. Philo, parecendo animado, anunciou que tinha alguns assuntos para tratar e que iria embora antes de voltarem para a academia. Sylvia assentiu em compreensão, sabendo que Philo era da região. Dazail então se voltou para Sylvia e comentou que seriam apenas os dois, agora.
Ela concordou, e ele acrescentou que, já que a missão havia corrido bem, esperava que ela cumprisse sua promessa e saísse em um encontro com ele. Sylvia, surpresa, olhou para ele e perguntou se ele mencionou um encontro. A cena muda para um lugar estranho e desolado, onde um prédio em ruínas está de pé. Uma garota, com o rosto escondido por um casaco escuro, está quieta, refletindo que já era hora de pararem de comemorar. Já fazia um mês desde a guerra no continente demônio, mas ainda não havia sinal do rei demônio. Muitas pessoas se reuniram por perto, ouvindo suas palavras. Ela continuou, afirmando que todos os reinos das outras 6 raças haviam se retirado do campo de batalha. O grupo do herói também havia se desfeito e retornado aos seus respectivos reinos. Agora apenas Sylvia permanecia no reino humano, e poderia ser o momento perfeito para capturá-la. Voltando-se para sua rainha, ela transmitiu as últimas informações, explicando que Sylvia estava atualmente na Academia Deusa Estela. Ela observou que Sylvia era tão poderosa que podia até enfrentar o demônio, rei. Enquanto o poder do herói ainda não havia despertado totalmente, enfrentar os generais do Reino dos Demônios, que já tinham atingido todo o seu potencial, era uma tarefa mais desafiadora. Isso, ela acreditava, era a oportunidade deles. A rainha, ouvindo atentamente, reconheceu que a garota era de fato forte o suficiente para confrontar o herói em presente. No entanto, ela aconselhou cautela ao lidar com ela. A rainha então confiou a missão a Eleven. Eleven, em posição de sentido, respondeu à ordem da rainha sem hesitação. A cena muda para a academia, onde Stacia diz a Sylvia que já é suficiente, mas Sylvia a olha com raiva, respondendo firmemente que não é o suficiente. Eles estavam atualmente focados em curar Dazail, Leverian e Philosopher. Sylvia insiste que a vítima estava à beira da morte, então eles devem fazer o melhor para curá-lo. Ela pede a Stacia que não perca a esperança. Stacia responde, explicando que a situação não estava se desenrolando como esperavam. Dazail, com a voz fraca, chama Sylvia para se aproximar. Ela responde severamente que os moribundos não deveriam estar falando. Ele perguntou por que ela não tinha ido ao encontro no dia anterior. Sylvia, surpresa, cora com as palavras dele, e Stacia, interpretando mal a situação, olha entre eles confusa. A raiva de Sylvia explode quando ela retruca, dizendo a ele que ninguém tinha concordado em ir a um encontro com nele. Frustrada, ela usa um ataque leve nele. Stacia, assustada, intervém, dizendo que não era uma habilidade de cura e pedindo para Sylvia parar e começar de novo. Sylvia, impassível, assegura que não há motivo para preocupação. Não era uma habilidade de cura típica, era o fogo de purificação, que era muito mais eficaz do que a magia de cura comum. Até Renate podia usá-la. Renate, na verdade, estava usando magia de cura de nível 7, a luz da clemência, para mandar Leverian voando para o céu de terror. Ele gritou por Dazail enquanto lutava. Depois de algum tempo, Leverian caiu no chão. Stacia, observando a situação, sugere que quaisquer problemas entre Sylvia e Dazail, ela deveria ouvir o que Dazail tem a dizer primeiro. Stacia tinha certeza de que seus problemas poderiam ser resolvidos com uma conversa calma. Sylvia, sentindo uma mistura de emoções, percebe que Stacia pode estar idealizando a situação cegamente. A santidade dos alunos da classe sacerdotal realmente parecia estar em outro nível. Sylvia concordou relutantemente em conversar, perguntando-se como ele poderia possivelmente pensar que ela queria sair em um encontro com ele. Tudo o que ele fez foi arruinar sua tão aguardada primeira experiência escolar desde que chegou à academia. Quando Dazail comentou que parecia que ela estava se divertindo, Sylvia imediatamente negou. Ele a lembrou de que ela tinha prometido sair com ele e que ele tinha concordado em estar no mesmo grupo que ela, ajudando-a a completar a missão. Ela também havia concordado em lutar ao lado dele. Isso era o que um encontro significava, ele afirmou. Sylvia, ainda confusa, perguntou em voz alta se isso realmente era um encontro. Dazail respondeu explicando que um encontro era um momento para impressionar alguém, e não havia maneira melhor de fazer isso do que mostrando superioridade em batalha. Chocada, Sylvia imediatamente disse a ele que não era nada disso que um encontro deveria ser. Stacia, observando a troca, esforçava-se para conter o riso. Sylvia, tentando esclarecer, explicou que um encontro era mais sobre aproveitar o tempo juntos, passear pela cidade, comer juntos e simplesmente se divertir. Ela admitiu um tanto envergonhada que nunca tinha saído para um encontro, mas não achava que isso fosse tão estranho. Afinal, ela sempre esteve focada em suas responsabilidades. Stacia, com um sorriso brincalhão, sugeriu que talvez essa pudesse ser uma boa oportunidade para ambas saírem para um encontro. Juntos, ela acreditava que poderiam aprender uma ou duas coisas com a experiência. Quando Sylvia estava prestes a responder, uma instrutora chegou, interrompendo a conversa. Ela declarou que a prática tinha terminado e elogiou os alunos da turma de exorcistas por serem capazes de usar habilidades básicas de cura para primeiros ajudado. Embora alguns alunos parecessem preferir as habilidades avançadas, era importante lembrar que a magia de cura não era perfeita. Dazail sentiu algo incomum e instruiu Sylvia a estar pronta para lançar uma barreira para os alunos, pois algo estava prestes a acontecer. Shivansi não tinha certeza do que Dazail estava se referindo, mas logo percebeu que seus olhos demoníacos tinham ativados. Usando seus olhos, ele escaneou a cidade e descobriu um grupo de pessoas se aproximando da ponte. Entre eles estava Eleven. Ela comandou os outros a atacar e capturar Sylvia. Sylvia ficou em choque ao vê-los. Todos ficaram chocados ao ver as meninas. E então uma figura sinistra usou seu poder para criar uma explosão gigantesca. Quando a fumaça clareou, ela fixou seu alvo, Sylvia. Bem quando estava prestes a lançar sua magia, Dazael interveio, usando a prisão da alma para detê-la. A garota ficou surpresa e se perguntou por que sua magia não a atravessou, mas sim congelou em sua
o que estava acontecendo. Ela ficou espantada com o fato de uma estudante da academia conseguir realizar uma habilidade de nível tão alto. Enquanto isso, Estácia, Renata, Sylvia e todos os outros estudantes estavam cobertos por um feitiço de luz protetora. A vilã viu o herói e, em desespero, quebrou sua magia para escapar, fugindo para longe. Sylvia ficou atônita com essa reviravolta. Renata, confusa, perguntou a Sylvia o que estava acontecendo. Sylvia respondeu que alguém atacou a academia de repente, mas, graças a Deus, estamos seguros. A instrutora ordenou que os estudantes se evacuassem imediatamente. Renata virou-se para Sylvia e disse que foi tudo graças à sua barreira, mas que ela havia deixado uma pessoa para trás. Sylvia olhou ao redor e percebeu que havia esquecido Leverian, que agora estava ferido. O prédio estava em chamas, e Eleven havia lançado um enorme círculo mágico sobre a academia, prendendo todos em um poderoso barreira. Ao perceber que era uma barreira de elemento negro, Dazael, que estava se preparando para sair, mencionou que estava indo. Sylvia correu para detê-lo, exigindo que ele lhe dissesse qual demônio ele havia ordenado atacar a academia. Irritada, ela lhe disse que não poderia deixá-lo ir até que confessasse. Ela o atacou, gritando que sabia que a barreira e os agressores eram todas habilidades de elemento negro. Apenas demônios eram capazes de usar uma magia negra de nível tão alto. Leverian, enfurecido, deu um passo à frente para proteger Dazael, gritando para Sylvia tirar as mãos de seu rei. Sylvia retrucou que ele não tinha o direito de dar ordens a ela. Leverian respondeu que era ela que ousava ameaçar o rei dele. Dazael, mantendo-se calmo, interveio, dizendo-lhes que não havia muito tempo. Ele então explicou a Sylvia que não tinha nada a ganhar destruindo a academia. Leverian concordou com essa afirmação, acrescentando que se dependesse dele, ele poderia facilmente ter destruído toda Ascad